Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Centralcast. Nós estamos aqui com um convidado muito especial, nós estamos muito felizes de receber, né? Gratidão pela generosidade, não é fácil trazer ele aqui, né? Mas tudo no seu tempo. E eu quero agradecer, né? Já começar agradecendo pela presença, pela generosidade, por estar aqui, por ter tirado Eu que esse tempo, agradeço. para a gente estar com esse papo, né? Muito profundo de business, de propósito. Eu acredito que hoje vai ser algo extremamente especial. E você que está aí já pode pegar papel e caneta, que hoje o negócio vai ser muito, muito profundo. Quero já começar pedindo para o Bruno, né, o nosso convidado mais especial, Bruno Abad, 15 anos, palestrante, empresário, diretor de um dos maiores grupos farmacêuticos da nossa cidade e região, nível nacional, mundial. São Vamos os chegar. planos, São são os os planos, são planos. os planos. Então, eu quero começar pedindo para que o Bruno se apresente, né? Eu já conheço, muita gente já conhece, mas eu quero que ele se apresente. Que legal. Primeiro agradecer, Tássia, Beto. Que honra, né? Poder estar Para aqui com nós, para vocês. nós. Obrigada. A agenda encaixou, né? Deu certo, né? Que Que fosse bom. hoje. Mas eu me chamo Bruno Abad, né? Sou filho do seu Valdemar, né? Já em memória, ele descansa no Senhor. Mas filho da Geodeci, marido da Keidilane, pai da Isabelle e dos gêmeos Theo e Rafael. Então eu me defino dessa maneira, né? Um homem simples, vivendo o ordinário da vida, com picos do extraordinário, né? Que são as Uau, oportunidades que Deus vai nos entregando aí verdade. durante o dia, durante a nossa jornada, e muito entusiasta da vida. Então, esse é o Bruno, né? E eu tô aqui para servir com o que eu puder no podcast de hoje. Mas... Espero que possa abençoar e contribuir muito aí com todo mundo que vai assistir, com a sua missão, com o seu propósito, com a sua empresa e negócios. Uau, nós Viu? estamos muito felizes, né? Não, eu tenho certeza que não vai ser nada menos do que eu posso esperar. Vai superar todas as Opa, expectativas. tomara. Né? Então nós vamos começar, Bruno, a gente vai logo ao ponto, né? Vamos Eita, aproveitar todo esse tempo precioso. A vamos. gente vai aqui, o Beto vai falando, também vou, a gente vai interagindo, mas eu já quero. Vamos logo para o que viemos, para poder a gente Eita. aproveitar bastante. Então vamos lá. Então, quem é o Bruno Abad, além do empresário? Já se apresentou assim, Uhum. mas eu quero que, né, seja mais Pronto. aprofundado. O Bruno, além do empresário, é um filho amado de Deus. Então eu me defino dessa maneira. Por quê? Porque se tirar as empresas, se tirar o cargo, né? Se Deus o livre, né? Tira a família, o Bruno ainda persiste como um filho amado. Sabe? Um filho amado de Deus que foi resgatado, né? De uma vida sem perspectiva, né? De uma vida sem muitos sonhos. E ele me resgatou e colocou sonhos no meu coração. Então me percebo como um filho amado, né? Sem merecer muita coisa, mas agraciado por tudo, né? Que é a presença dele. Então eu me sinto esse filho amado, eu me defino dessa maneira. Maravilha. Bruno, olhando para a tua história, tem como destacar alguma coisa assim que, né, já falou que, vamos dizer assim, que nem tinha esses sonhos no coração, Uhum. Deus, né, te fez ter essa visão para que tenha esses sonhos, sonhos grandes. Algo assim da tua história que você mais se orgulha até aqui. Olha, eu sou muito grato por ter tido um encontro com Cristo muito cedo. Sabe, ali na minha adolescência, mesmo depois desse encontro com Cristo, obviamente, erros da juventude, erros da adolescência, estando dentro da igreja, mas às vezes ali com a cabeça, o pé ali um pouquinho no Querendo mundo e dar aquela tal, flertada com o aquela mundo. flertada com o mundo. Mas Cristo me afetou muito cedo. Eu me lembro que a minha conversão, para mim, foi muito forte, né? Foi numa igreja, Assembleia de Deus, na Uau. Rua Independência, na Vila São Francisco, aqui em Açailândia, Olha só. né? No dia que a gente estava pregando, é um pastor que já jubilou hoje, pastor Sebastião Alves Fogo. O nome da congregação, se eu não me engano, era Tanque de Betesda, né? E num culto de Forte, é domingo. forte, é forte. Forte, eu me lembro como se fosse hoje a cena. Eu, adolescente, amigos me convidaram para ir para esse culto, eu fui. Sem muita expectativa, eu não sabia que esperar de uma igreja, né? Mas meus amigos me chamaram. E quando aquele pastor fez uma pregação muito eloquente, mas carregada assim da presença de Deus, ele fez um convite. Quem quer deixar Cristo entrar na sua vida hoje? E eu me lembro como levantei a mão e quando eu me percebi, eu já estava diante, né, lá do No altar. altar, orando, recebendo Cristo. Então, eu acredito que isso foi muito marcante. Por quê? Porque desde muito cedo eu aprendi a ter o temor a Deus.
Então, esse temor, mesmo eu flertando ali várias vezes com o mundo, né, com as coisas que a gente sabe que o mundo pode oferecer de prazer, foi esse temor que me manteve nos trilhos nos dias mais escuros da minha vida. Então, sabe, isso no momento que os meus melhores amigos, que tinham meu coração com eles, estavam indo para um caminho que eu também estava desejando para esse caminho. Tudo que havia em mim eu desejava, né? Mas esse tema eu falei, cara, mas não é isso que Deus tem para mim. Eu nem sabia o que Deus tinha, eu só sabia que não era Não era aquilo. isso, já é um bom, Já era um bom muita sinal. coisa, já é muita um bom coisa, sinal. não saber o que não é. E o que é legal é que isso não é um papo de igreja. Isso é um Não. papo de propósito, Sim. de vida. Sim, Entendeu? e é importante, nós vamos aprofundar em outros assuntos, Sim. né? Mas já com já vou passar também aqui pro Beto, que ele tem aí O patrão. as anotações, né? O cabeça, ele fica aqui quietinho, mas ele quer, né? Eu tô só na apresentação, mas eu quero puxar esse gancho que me identifico muito. Mas, assim, nessa caminhada, principalmente nos dias de hoje, as pessoas estão muito confusas em relação ao que é o servir, a caminhada com Deus, no meu Sim. ponto de vista, né? Concordo. Então, nós que empreendemos, estamos conseguindo crescer, prosperar, seguros aqui na nossa convicção, no que a gente acredita. Quando se fala de temor, as pessoas acham assim, é por medo, né? E eu tive e quero que você se aprofunde a respeito disso, pela sua propriedade, né? Sei que fala em igrejas, fala para empresários, Sim. né? Tá aí com esses dias estava aí conectado com o do momento, a gente vai falar sobre isso, né? Mas tem muita propriedade para isso. Então, quando as pessoas falam em temor, imagina-se que a gente tá o medo, então eu vou ali meio que na obrigação. E eu tive uma clareza a respeito disso, eu quero que você fale, a respeito de temor, é igual o temor, eu falo como mãe, né? O temor que eu tenho de que algo aconteça para os meus filhos, né? O temor que eu tenho que que eu não consiga lançá-los. Então, o que é o temor em si? Não é eu ter medo, é eu fazer de tudo para que aquilo me venha bem. Sim. O temor nesse sentido, para mim, é eu preparar esse caminho, não obstruir. Eu deixar a via aberta para que tudo aquilo que o Senhor tenha para minha vida, ela venha fluir, de encontro. Né? Então, eu quero que você fale a respeito disso, que até é uma visão que eu tenho e eu quero entender, já que você falou bastante temor. E legal sobre isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou traduzir dentro do nosso universo de negócios. Perfeito. Tá? Então, perfeito. Eu considero o temor como um aumento do nível de consciência. Sim. Então, o que o marketing, por exemplo, faz dentro de uma empresa? Ele aumenta o nível de consciência do consumidor para que ele já chegue um pouco mais pronto para que o vendedor finalize a venda. Sim. Né? Então, o temor é um nível de consciência ampliado. Então, se eu tenho um nível de consciência que existe alguém maior do que eu, que tem bons planos para mim e que pensa coisas boas ao meu respeito, por que eu vou me desacreditar disso ou por que eu vou me desconectar? Eu tenho um nível de consciência sobre isso. Então, se você tem um nível de consciência elevado sobre isso, você vai usar. Sim. Então, eu diria que quem não tem temor a Deus é porque o nível de consciência dele a respeito de Deus é baixo. Ok. Então, a mesma coisa no universo empresarial, né? Eu acho que fica bem claro. Então, isso foi um fator muito preponderante para mim. Segundo, foi não acreditar que eu era talentoso. Loucura isso, né? Loucura. Olhando e conhecendo como a gente conhece, porque a gente conhece, viu, gente? Tá com a gente desde o início, né? O Bruno tá com a gente desde o início, então, né? Quem tem conhecimento é ele. Você sabe por quê? Um professor na faculdade, uma vez, um colega nosso lá, ele tirando onda, muito talentoso esse colega na faculdade, um professor, me lembro até hoje, de Tejá, não vou citar o nome dele por questão de ética, um professorzaço do Rio de Janeiro, ele terminou de dar o módulo, e aí um colega meu, né, que pra frente, mais do que para-choque de Toyota, como diz a história, ele falou assim, professor, agora eu sei tudo que você sabe. Aí o professor olhou assim pra ele e disse, olha, ousada a sua fala. Talvez você saiba tudo que eu te falei. Uau, verdade. E isso é duvidoso, né? Agora, tudo que eu sei é impossível você saber. Então, assim, as pessoas com muita frequência chegavam pra mim, nossa, você é talentoso, você tem uma boa oratória e tudo mais. Mas quando eu conto a minha história dizendo que eu era tímido, que eu tinha vergonha de beber água perto das pessoas, com vergonha de fazer guti, então eu fui me trabalhando. Então,
Parece loucura, mas não acreditar veemente que eu era talentoso me fez eu me preparar, me fez estudar. Sabe? Me fez eu dar a cara a Buscar tapa, propriedade no buscar que ser tá. humilde para aprender com outros que eu, olhando para eles, os julgava talentosos. E aí, na hora que eu chegava mais próximo para aprender, eles falavam também muito sobre isso. Olha, eu reconheço, há um talento sobre mim, mas esse talento ele foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. E você olha isso na própria Bíblia, né? Um vai dando um talento, vai dando um outro, vai dando outro. Mas qual é a grande missão de quem recebe um talento? Desenvolver e multiplicar. Sim. Então, se você tem uma boa oratória e não desenvolve, você vai ser o cara do blá blá blá. Agora, se você tem uma boa oratória e você desenvolve, você vai ser a pessoa da persuasão, do convencimento, da clareza, do mestre, de dar conhecimento. Então, a partir disso, eu comecei a perceber: não, você tem uma boa oratória. Cara, eu não sou tão talentoso assim. Eu não sou, eu preciso estudar. Eu fazia curso de oratória para dar aula, que eu tinha um sonho E de o ser que eu vou professor, né? falar? O que eu vou falar? Como é que. Porque se falar bem, ok, mas que Que conteúdo? conteúdo? Então, eu comecei a me preparar. Né? Então, por exemplo, ao ponto de, muitos anos atrás, eu fazia exercícios para saber quantas palavras eu conseguia falar por minuto. Para quê? Para eu não depender de um cronômetro. Então, se a pessoa dissesse assim, Bruno, você tem 10 minutos. Então, na minha cabeça, eu já sabia mais ou menos quantas palavras eu precisava falar, o Então discurso já que eu queria. montava aquele discurso dentro daquela Com quantidade 8 de minutos eu já palavras. começava a caminhar para o final, para com 10 encerrar e respeitar o tempo que me foi Eu já dado. vou ficar com essa dica pra mim. É. E aí eu fui aprendendo isso dentro do contexto igreja. Sim. Porque na época de Assembleia de Deus, né? Quem Nossa, só tinha hora pra começar. Não, e só fala assim, oportunidade para um, oportunidade para outro. Os cultos são assim, né? Isso. E aí fala assim, saudação. E eu, mas qual é a diferença da saudação para uma Pra pregação? pregação. Aí no curso de teologia que a gente faz, a pessoa fala assim, saudação é tantos minutos, a pregação é tantos olha aí. minutos. Um testemunho é tantos minutos. Então isso começou a me nortear, isso me deu muita bagagem também pro mundo dos negócios. Então eu atribuo também essa jornada que a gente tem construído em não me considerar tão talentoso, ainda que venha o elogio. Sim. Ainda que venha o elogio. E eu tive uma oportunidade de trabalhar com um cara fantástico. Hoje está estourado no Brasil, nível, sei lá, talvez até mundial, não mais internacional, que é o Pablo Marçal. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na Oi, quando eu fui analista comportamental lá. E muita coisa que o Pablo já fala hoje, ele vivia muito dentro da Oi, lá da Brasil Telecom. E uma das coisas que ele falava muito nos treinamentos dele lá, que ele era um gerente de operações, a operação que ele gerenciava era uma das maiores da unidade da Oi em Goiânia, ele falava o seguinte, nunca seja refém nem do elogio e Ele nem da fala crítica. bastante, E é hoje ele fala verdade. muito. É. A internet, né, Porque se impulsionou essa você não fala. é refém do elogio, você também não é da crítica. Exatamente. Tá tranquilo. E isso me pegou muito nessa época e me fez trabalhar muito isso. A gente gosta de receber elogio? Gosta, óbvio, Claro. faz parte do ser humano. Mas fazer o possível para não ser refém daquilo. Será que eu vou caminhar só se o Beto me elogiar? Essa sua motivação não vir do elogio, né? Bruno, a gente vai falar aqui a respeito mais profundamente do que tem acontecido, né? A respeito da sua expertise, obviamente. Aham. Vocês hoje estão, né? Diretor de uma das maiores, né, empresas farmacêuticas Hoje é o maior grupo farmacêutico do Maranhão. do Maranhão, perfeito. Então, é o maior que perfeito. E a gente sabe que não é só assim, as pessoas querem receitas, né? As pessoas, eu falei no último podcast a respeito disso, que as pessoas querem saber, como que vocês conseguiram isso? Porque na nossa última, porque o Bruno já fez consultoria pra gente, tá, gente? Lá no início da Central, com a dona menina, e ele também é nosso Estamos precisando voltar, né? Estamos precisando voltar, né? Por favor, estamos precisando muito. Então, o que acontece? Você percebe, assim, esse crescimento, a gente tá vivendo ali no dia a dia, que não é fácil, Sim. né? E proporções, né? Em relação à Central Vadeiras, o que, né, a Hiperfarma ter conseguido. E eu quero que você fale alguma coisa, assim, não a receita, mas se atribui algo que te trouxe nesse momento, né? O que te trouxe a esse momento que a gente vai se aprofundar toda essa vivência, mas o que atribui que te trouxe a esse momento que você está vivendo agora? Olha, primeiro assim, eu sou muito grato por Deus ter me conectado com os meninos, né? Aqui no Maranhão, carinhosamente, a gente chama todo mundo de menino, né? Mas ao Sandro, o Fábio, o Faxon, que me fizeram... E foi... A oportunidade veio a partir de um treinamento que eu dei para o grupo de supervisores que eles tinham na época.
num hotel aqui da cidade, eles me convidaram para dar uma palestra de encerramento de um alinhamento que eles estavam tendo no final de semana lá, e a partir daí veio o convite para fazer parte do grupo, a gente começou a namorar esse convite, até que a coisa aconteceu. Mas lá a gente tem um mantra, que é uma frase de um dos fundadores, que é o Elfaxon, porque lá são 3 sócios, né? Quem fundou a Hiperfarma foi o Elfaxon e o Sandro, e posterior veio o terceiro sócio, que é o Fábio, né? O Fábio Rodrigues. Eles têm uma história linda, os 3. Mas lá tem uma frase que é um mantra pra gente, inclusive está em diversos materiais nossos, e em momentos difíceis que a gente já passou lá dentro, eu recitei muito essa frase, que é acreditar na ideia. Esse é o plano. Essa é uma frase do Elfaxon. E parece uma frase generalista, mas quando você olha para ela e repete ela algumas vezes, você percebe a profundidade dessa fala. E isso até explica a história deles, assim, Sim. porque nós não temos vamos dizer, a proximidade, mas por ser de Açailândia, por conhecer a história, Sim. para nós é uma coisa assim De fantástica. fato, eles acreditaram na ideia. E justamente essa frase faz todo sentido ao que aconteceu em Isso. relação ao que tem acontecido. E é só o começo, pelo que a gente sabe. É só o começo, é só o começo. Então, assim, ó, e aí é o seguinte, quando tá fácil, a coisa tá falando, opa, é isso aí, vamos acreditar na ideia, esse é o plano. Mas quando tá difícil também, a gente olha um pro outro lá, os 5 e diz, ei, qual é o plano? É acreditar na ideia. Então não é a ideia do Bruno, nem a ideia da Márcia, outra diretora, nem do Fábio, é a ideia de todo mundo. Então esse é o nosso plano. Então a gente se une em torno disso e faz acontecer. Imagina, Bruno, só pra, assim, quem me conhece aqui no podcast, eu tenho muita liberdade, quem não acredita não precisa. Mas a Bíblia é o que nos norteia. Sim. E você falando disso, né? E aí vem o que tá na Bíblia, que é na multidão de conselheiros que vem a sabedoria. Então, olha o que tem acontecido com o grupo, né? E a gente tem muito orgulho. Eu falo assim, porque eu sempre gosto de falar, nós voltamos para Açailândia, somos filhos de Açailândia. Sim. E o que a nossa cidade nos mostrou, nos acolheu, o que a gente tem conseguido em crescimento, né? Nós ficamos 11 anos fora de Açailândia. Eu gosto muito de falar a respeito da Vila Udemar. Vila Udemar para nós é uma grata surpresa. Sou muito feliz e fico muito feliz quando vejo. É um presente para o sul do Maranhão, a Vila Udemar. Exatamente. E assim, o que a gente tem conseguido fazer dentro de Açailândia, e a gente não escolheu a Vila Udemar, como que as coisas vêm... É como se ela tivesse escolhido vocês, né? Com certeza, e foi. E o crescimento, então, o que a gente conseguiu fazer aqui na nossa cidade e na Vila Udemar, o que movimentou o comércio, a gente percebe que pelo nosso movimento, porque movimento gera movimento, né? Então a gente percebe que mudou, assim, a cara, vamos dizer assim, do comércio da Vila Udemar. Então eu sou muito grata, assim, num ato de generosidade e recompensa para com a Vila Udemar, porque nós temos conseguido, óbvio, a gente atende fora da cidade, né? Povoados, cidades circunvizinhas, povoados, centro, a gente atende. Mas nós sabemos que nós estamos na Vila Udemar, né? Então, nossa sede, né, nosso QG é a Vila Udemar. E para nós é um fator, assim, de muita gratidão, né? Então, em relação ao que eu falo que a Bíblia, ela, né, tudo nos norteia, eu quero que vocês aprofundem a respeito disso, né, desse crescimento, se atribui a isso, que é a multidão de conselhos. Sim, e buscar o tempo todo conhecimento. E um fato que tem muita proximidade com o que vocês estão vivendo hoje, a Hiperfarma nasceu na Vila Udemar. Uau! Nasceu na Vila Udemar, a primeira farmácia que o Sandro e o Elfaxon abriram foi aqui. Então, em todos os vídeos que contam a nossa história, né, e a gente tem um desafio agora de contar toda a história já com as 100 lojas, porque agora nós entregamos, né, no final do ano passado, a loja de número 100, que foi na cidade de Pinheiro, no Maranhão. Lá são 3 unidades da nossa farmácia. Tudo começou na Vila Udemar, sabe? Com 2 sonhadores, que tinham algumas prateleiras, né? 3 mil reais que eles começaram, e o faturamento milionário do dia, 280 reais, né? Uau, então eles começaram amo com 280 reais. Inclusive, o ano passado, eu mandei fazer uma plaquinha pro Sandro, pro Elfaxon, com uma nota, né, de 280 reais. Tá lá na sala deles. Que legal. É simbólico. Uau, então, eles têm um carinho, tanto que o instituto, né, que a gente está construindo, né, começando a movimentar agora, do Grupo Hiperfarma,
é para ser na Vila Udemar. Todos os anos a Nossa, gente que faz a ação maravilha. Hipercriança Feliz na Vila Udemar. Atende aí 350 crianças nesse dia. Exatamente por essa gratidão que você está falando. Sim. Então, a Vila Udemar para Açailândia, olha, o empresário de Açailândia e a própria população precisa ter um olhar diferente para a Vila Udemar, Sim, e assim, como nós, eu, sabe? eu explico isso, eu já expliquei isso para nós, por exemplo, nós somos filhos de Açailândia, então a gente vê a Vila Demar não era, vamos dizer assim, não tinha visão alguma da Vila Demar. Não, não, Tanto de, não. ao ponto de não vir a Vila Demar. Uhum, E aí foi a grata surpresa, né? Nós viemos para cá por uma oportunidade de espaço, era mais espaço, não tinha nada a ver uhum. com local, é mais a ver com um depósito, Armazenamento, né? armazenamento. E mercadoria. E aí a gente encontrou um ponto totalmente pronto. Então, ao invés de uma loja, vamos abrir duas, já que vai estar Gente, lá. e de verdade, vamos ser bem sérios. É impossível entrar nessa avenida e não ver essa fachada linda de vocês. Ah, obrigada. Não tem como, Beto. Não tem, é lindo de se ver. E isso é muito poderoso a gente entender, lógico, cada bairro, né, de Açailândia Sim, tem o seu destaque, tem. né, tem. Mas qual é o outro bairro de Açailândia que tem o seu próprio centro comercial? É Vila A Vila Udemar. Demar. É Vildemar. Você já morou em outros lugares. Eu Sim, morei 6, 7 anos em Goiânia. Goiânia tem muito disso. Tem os seus próprios sim, centros comerciais nos seus bairros, sim, né? Mas tem os seus bairros mais tradicionais, como Bueno, né? sim. Jardim Aham. América e tal. Então, assim, a Vila Udemar tem o seu papel. Cara, hoje, de verdade, economicamente falando, tira a Vila Udemar de Açailândia, o que sobra? Verdade. Economicamente falando, o que sobra? Então, eu tenho particularmente um carinho, um respeito, um zelo, e eu quero dizer para Vila todo, Demar. né, Vildemar, ó, vocês moram no nosso coração, né, e eu tenho por certo que a Vildemar, ela nos próximos 10 anos, com o nível de empresariado que está se instalando aqui, como vocês, como outras empresas, né, E a gente que venham e a mais. gente Pode vir, percebe, gente. né, que esses quarteirões daqui da parte de cima, né, Tá no eles movimento, estão se né? movimentando. Então, E é legal, o mercado é isso, né? O mercado é isso. Esses dias eu tava passando em uma das ruas do centro da cidade com a minha filha. Ela falou assim: pai, tanta placa de aluga-se. Minha filha tem 11 anos, mas eu já falo sobre negócio com ela, sim, né? Falo com os meus perfeito. gêmeos, né? E aí minha esposa foi e falou assim: pois é, minha filha, aqui já foi a rua mais badalada da cidade, do centro da cidade. E eu falei: pra vocês verem, porque tudo que tem vida se movimenta Movimento. e precisa se reinventar. Sim, E aí é um trabalho, né, para os comerciantes, os empresários ali do centro da cidade, talvez ali apoiados pelas associações, né, se que são unir. órgãos, se unir para movimentar o comércio ali e entender quais são as estratégias desse momento, né? E aí, voltando para a pergunta, o que nos move lá é acreditar na ideia. Esse é o plano. Então, isso fez sair de uma farmácia de R$ 280 de faturamento o dia para alguns milhares de reais hoje, né, de faturamento, 100 unidades em 6 estados, se eu não me engano, 34 cidades diferentes e 2.000 colaboradores. Né? Então, assim, eu tenho um orgulho gigante de poder fazer parte dessa história, né? E continuar escrevendo ela. Eu tenho lá nos meus treinamentos que eu faço com os líderes, que é uma história digna de ser contada e que continua sendo escrita. Né, Uau. e que assim possa ser durante muitos anos, passar para os filhos dos proprietários, né, para os filhos Dos de filhos. funcionários, né, dos filhos. Então, assim, realmente um legado. E é legal, porque hoje a gente já tem dentro do grupo filho de funcionário trabalhando lá. Show. Por quê? Porque o pai fala bem, a mãe fala bem, então o filho já quer trabalhar lá. E onde é que você se via isso num varejo? Você via em empresas multinacionais como Vale, Sim. né, outras grandes corporações, mas hoje a gente está vendo isso acontecer, né, num comércio local que se organizou, está crescendo e está abençoando milhares de famílias aí ao redor do Brasil, E né? a generosidade de perceber o potencial da nossa cidade. Vou dar um Sim. exemplo agora como mãe. A Ceilândia não comporta, não tem necessidade de uma farmácia 24 horas. O grupo PP Farma trouxe a farmácia 24 horas. Sim. E, óbvio, a gente não quer precisar, mas um dia eu precisei ir à farmácia às 5 da manhã. É, Então, qual que era o meu pensamento? Não vai ter ninguém. Tinha. tinha.
Tinha 4 pessoas assim, outras ali, e eu, meu Deus, 5 da manhã. E você sabe o que é legal nisso? Quando a gente colocou a farmácia 24 horas, foi unânime. Quando a gente conversou entre os 5 diretores, foi o seguinte: a madrugada não é para ganhar dinheiro, é para servir a população. Uau, É para servir a sim, população. Porque se você colocar na ponta da caneta, gente, 2 mais 2 tem que ser 4. é verdade. Nós somos empresários, né, É Beto? verdade, eu A imagino. pessoa olha uma estrutura como aquela, poxa, você sabe que a Na madrugada madrugada não não vai. paga a conta. Exatamente. Mas a gente decidiu só abrir. Uau. Nunca mais fechar essa porta. Para quê? Para servir as mamães, as pessoas que saem de uma UPA, saem de um SESP, ou não querem ir para o hospital, Sim, né? Às vezes essa vai lá, faz uma aferição de pressão, sabe? Recorre a um medicamento, recorre até. Você vê que tem uma mercearia lá dentro da sim, farmácia, né? exatamente. Então, assim, realmente tudo lá muito pensado Eu para sou servir a cliente, população. tá? Eu fui lá esses dias comprar protetor de escova de dentes. Oh, que coisa boa. Nós mudamos pra casa nova e eu queria colocar assim umas coisas Coisa, mais né? bonitas. Sim. Isso, aí eu... E controlar. Exatamente. Eu Coisa encontrei boa. lá, foi lá. Que coisa boa. A gente Por fica com o coração apertado, Por viu? indicação. Que Por legal, indicação. que Ah, não, legal. lá na Hipertem. Eu falei, pois é lá que eu vou comprar uns Não, a gente protetores. brinca, né? Eu brinco com o meu time de marketing, eu falo assim, olha, a gente tem que aumentar o nível de percepção do nosso consumidor para ele saber que lá a gente vende até remédio. Né? Perfeito. Até Vende remédio. tudo, até remédio. É isso mesmo. Bruno, vamos continuar aí, né? Vamos. Vamos aprofundar. Eu tô ficando com o coração apertado, que aí você tá me preparando, eu vou ficar com medo das perguntas que o Beto vai fazer, entendeu? Já Eita. começa o Beto, né? Eu quero que você fale assim, como que começou a tua trajetória profissional? Porque nós estamos aí, eu conheço, né? A gente Sim. conversou um Tava pouquinho conversando sobre isso. antes de estar no ar, a gente estava conversando. E assim, vamos falar, né? Eu achei maravilhoso, né? Vamos dizer assim, o homem do momento, né? O João Abide da CIMED Sim. veio, né, no seu jatinho atender a um treinamento. Eu tenho certeza que Isso. vocês são um dos maiores cases, com certeza, um homem nesse nível, né? Mas assim, é o que a gente está vendo hoje, né? É a ponta do iceberg, né? Exatamente. É. Eu quero que você explique como começou a tua trajetória profissional. Você explicou um pouquinho como que se Sim. conectou com eles, como palestrante, Sim. digamos assim, mas hoje você está no nível de diretoria, Isso. né? De um grupo em ascensão nesse nível, né? E eu quero que você fale um pouquinho a respeito dessa trajetória para que venha inspirar. Eu gosto muito de histórias, porque assim, é possível. Se eu conseguir, você também consegue, né? O caminho não é fácil, mas tem esse caminho. Aprenda com os meus erros. Eu sempre peço muito mais do que com os acertos, né? para que você não tenha que sofrer o que a gente sofreu. Então, eu quero que você fale a respeito de como começou a tua caminhada profissional. Antes mesmo da Hiper, no caso, né? Isso. Pronto. Eu comecei trabalhando muito cedo. Eu sou de família simples, né? Nós somos mineiros. Meu pai é baiano, minha mãe é mineira, eu sou mineiro. Mas eu vim muito cedo para Ceilândia. Eu vim com 4, 5 anos de idade. Então, eu me considero maranhense, né? Eu até brinco com os meus amigos vereadores que eu acho que já tá na hora de eu ter um título de cidadão açailandense, né? Eu também acho, merecido. Justo, né? E aí eles ficam tirando onda comigo, eu vou te dar... Não, fica quieto, não guarda esse holofote. Mas aí eu comecei limpando o quintal de vizinho para ganhar dinheiro, para pagar meu lanche na escola e tudo. Mas de emprego formal, eu recebi um convite da Leide, né? Falecida pastora Leide, né? Dona da Ômega Brindes. Uau, meu primeiro emprego, né? Foi meu primeiro emprego formal. E eu me lembro que eu estava fazendo faculdade, na mesma turma que ela, e eu era o único solteiro da turma e o único desempregado, né? Eu acho que ela ficou com pena desse menino. Falei assim, meu filho, você não quer fazer um estágio lá comigo, ser auxiliar de almoxarifado? E assim foi, eu comecei lá como auxiliar de almoxarifado na Ômega Brindes. E aí, com 90 dias, eu muito empolgado. E se é difícil organizar estoque, imagina organizar estoque de sacola e de tinta, né? Uau. Que era uma bagunça, né? Sim. E aí, eu organizei tudo e aquilo chamou muita atenção dela. E aí, eu me lembro que ela me chamou um dia para conversar no escritório e me parabenizou pela entrega que eu tava fazendo. E eu super empolgado, eu só pensava o seguinte, ela vai me dar um aumento, né? Ela vai me dar um aumento. Eu com 90 dias trabalhando, eu já queria um aumento. E aí... ela falou assim, Brunão, deixa eu te falar um negócio. Você é um menino ambicioso. Eu percebo um talento em você. Você tem tino para gestão e você influencia as pessoas que estão ao seu redor. Eu não tenho o que você precisa aqui na minha empresa.
Você não cabe aqui. É muito grande. E eu falei assim, mas dona Lídia, o que foi que que eu aconteceu? fiz? A senhora quer me mandar pra rua, né? E aí ela disse, não, pelo contrário, eu quero te dar uma oportunidade melhor. E na época ela me indicou para um estágio no Banco do Brasil. Eu lembro de você no Banco do Brasil, Exatamente. depois na HSBC. Exatamente. Aí Eu eu fui do Banco lembro. Brasil, terminei meu estágio no Banco Brasil de 1 ano, me mantiveram mais 1 ano pelo resultado que eu dei. Uau. E aí depois eu fui pro HSBC e depois do HSBC comecei a empreender, né, como consultor do Sebrae. E aí eu fui morar em Goiânia durante um tempo, empreendendo, tive escola de coach lá e tudo mais. Então, essa foi a minha trajetória profissional. E aí o banco me deu uma robustez muito grande de relacionamento. Eu tive um gerente, que foi o seu Araújo, hoje já está aposentado no Banco Brasil, que ele me ensinou como me relacionar, desde um atendimento a um gari ao prefeito da cidade. Sabe? Perfeito. Como A lidar, a linguagem, a linguagem comunicação. e tudo, sabe? Ah, isso não tem E preço. muito humano. Eu me lembro uma vez que eu errei feio na abertura de uma conta lá, estagiário, errei feio, e aí a pessoa veio pra cima de mim mesmo assim, sabe? Querendo me humilhar, e ela me humilhou. Essa pessoa me humilhou, me colocou assim, a terceira pessoa depois de mais ninguém, Eu sei. mesmo assim. E o Araújo ouviu. Eu me senti, cara, a pior pessoa e depois a melhor pessoa em fração de segundos. O Araújo veio e falou assim pra pessoa, você consegue pedir desculpa pra ele? Uau. Aí a pessoa, mas por quê? Araújo, eu vou pedir desculpa, você tá errado. Ele tá errado, mas ele é um estagiário, ele tá aprendendo, e a responsabilidade dele é minha. E eu não aceito ninguém tratar nenhum funcionário meu desse jeito. Você não merece ser um cliente do Banco do Brasil. Eu vou encerrar sua conta agora. Uau. E ele encerrou a conta daquele cliente. E era um cliente abastado financeiramente, era um cara que trazia Aham. bons negócios para o banco. Mas ele mandou uma mensagem poderosa, sabe? Para o nível de clientes que ele gostaria de ter na agência e também para o nível de funcionário que ele gostaria de ter. E aí, aquilo me respaldou. Depois ele me chamou, você fez errado, você errou, você sabe que o procedimento não é esse, pá, 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 pá. Mas eu não aceito. E que isso fique de lição, Bruno. Ninguém, por maior que seja o erro, merece ser humilhado. E aquilo ficou muito na minha mente. Então aquilo ali, sabe, me projetou para saber lidar com cada situação. Às vezes algumas pessoas falam assim, Bruno, você sabe lidar muito bem com a crise, com o caos que acontece no mercado, comércio, equipes. Mas eu fui bem treinado, sabe? Deus sempre colocou pessoas assim muito boas no meu caminho e eu tive a oportunidade de ouvi-las, modelar, enxergar como é que elas faziam, sabe? Na prática. E isso foi me moldando profissionalmente. Então, hoje no Grupo Hiperfarma são 2.000 colaboradores, né? Tem problema o dia todo. Eu imagino, O porque... dia todo. O dia todo. Só da hora que você entra até a hora que você sai, né? E na hora que você sai, o problema ainda vai com você caminha, você tá com o WhatsApp, tudo. Então, mas essa é a vida de um gestor. O crescimento ele gera isso. Né? Gera isso. Gera problema. E aí eu brinco, não tem jogador de vôlei, não tem jogador de beach tênis. Então, para cada esporte tem um atleta. Então, para cada tipo de mercado, tem um profissional. Então, eu falo, meu Deus, meu mercado é ruim. Não, então talvez você está jogando esporte errado. Verdade. Então, qual é o meu esporte? Pessoas. Show. Meu esporte é pessoas. Então, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de ouvir, eu gosto de direcionar, entendeu? E eu sei também que as pessoas observam e vão fazendo as suas considerações ao meu respeito, vão fazendo as considerações, né, no meu modo de liderar, no meu modo de influenciar. Os frutos. Os frutos. E os frutos por si só vão respaldando, né, ao longo dos anos. Bruno, você falou rapidinho a respeito aí do Pablo Marçal. Nem sei se a gente tem essa audiência para que isso chegue até, né, a pessoa. O Marçal, dá moral pra gente, cara. Então, já é o segundo episódio que o Marçal já é citado aqui? Citado. Quis falar a respeito de crise. Você acabou de falar a respeito de crise, linkei com o que aconteceu com a gente. E aí o Beto vai falar um pouquinho, mas assim, na época da pandemia, né, eu falo que era necessário alguém pegar na mão no momento em que você quer dar a crise, vamos dizer assim. Que foi o momento em que esse cliente te deixou lá embaixo, digamos assim. Sim. Né? As lives das 4h59 do Pablo Marçal foi o teu gestor para o Beto, né? Eu acompanhei, então eu comecei assistindo. Então, naquele contexto de pandemia, de crise, aquele cara, aquele louco,
quase 59, a gente sempre teve crise, vai passar, e o povo fica em casa, e ele não fica em casa. E foi o que o Beto fez. E sabe o que que é legal desse momento? Foi nesse momento que nasceu Vocação Business, viu? Olha só. Olha aí. Foi nesse momento. Foi exatamente no ápice da pandemia. Sabe, Beto? Muitos empreendedores da igreja que eu fazia parte sofrendo emocionalmente, sofrendo nos seus negócios. E minha esposa, um dia a gente tomando café em casa, ela disse assim: você precisa ajudar esse povo. Uau. Você precisa ajudar. Eu falei, mas bem, eu vou fazer o quê? Não pode aglomerar o povo. Ela disse, mas a internet tá aí. A live tá aí, entendeu? E ela, por que que você não faz um evento e palestra, convida outras pessoas que você tem acesso? Eu falei, legal isso. E o que que eu vou, Olha como aí é que eu as vou mulheres chamar? dando direção, hein? Não, eu Mulherada, costumo brincar, viu, perfeito. Beto? Se o cara não dá conta de ouvir Deus, ouve sua mulher que tá bem perto de ouvir Deus, viu? É um negócio Amei, extraordinário. amei. E Faz o esse corte nome- do Bruno, que eu vou colocar ele lá em casa. Eita, viu? Ó, pra ficar direitinho. Marido, se você não der conta de ouvir Deus, se a sua mulher é uma mulher sábia, ouça a sua mulher que você tá, né? É quase. É quase ouvindo Deus. E foi ela que falou. Amor, ela disse assim: você tem uma vocação para os negócios. Bruno, você fala com tanta naturalidade, o seu Verdade. coração não tá no dinheiro. Kate Né? maravilhosa. E aí eu falei, e aí ela me falando, e eu ficando Obrigada, empolgado Kate. com aquele negócio, né? Com a xícarazinha de café. É por isso que hoje meu perfil eu tô com a xícarazinha de café. Então é tudo muito simbólico. E aí eu disse, mas que nome então? Ela disse assim, Vocação Business. Ela tinha até o nome. Já Uau, tinha Kate. tudo pronto, olha só. Olha, tá aí, vamos fazer depois eu acho que fica legal, Uau, né? vamos trazer aí, vai Vamos ser trazer, vamos ótimo. falar sobre isso. Isso. E é bem legal. E eu consegui reunir, ó, Gardênia, da Gardênia Imóveis, palestrou, né? Grande empresária. Apóstolo Bueno Júnior, Uau. né? Meu Deus, paizão meu na fé, né? Um cara assim que eu sou profundo admirador daquilo que Deus tem dado a ele. Pastor Ribinha de Pinheiro. Já ouviram falar? Ribinha, ele tem uma palavra, uma oratória, sabe? E ele falou muito profundo aos empresários. Então, assim, homens e mulheres estavam vendo isso. E nesse momento, e aí você tá falando, eu me lembro do 459, né? Participei de muitas lives do Pablo, sabe? E o quanto eu tenho certeza que para ele também era desafiador. Muito. Porque às vezes o cara tá na frente da câmera, né? Vê o cara com a armadura e tudo, mas depois que fecha. E a responsabilidade, porque A ele mandava responsabilidade. literalmente as pessoas. E o Beto obedeceu. Tu foi, Né? tu foi pra Foi, rua, né, foi Beto? pra rua. Responsabilidade, né? A responsabilidade muito grande dele. E já era o caminho pra Central Madeiras Já, e pra nem tudo, sequer né? Já sabia, era o igual caminho. você, também não sabia de nada e tava indo. Tava indo, seguindo, né? Sim. Então é muito interessante tudo isso que acontece na vida da gente, né? E aí a gente fica num momento sem entender. Gente, peraí, o que é que eu tô fazendo? Para onde eu tô indo? Né? E aí, alguns anos depois, a gente começa a entender que aquilo era um direcionamento de Uhum. Deus para as nossas vidas, Sim. né? Que a gente não entende o hoje. Quando as coisas vão surgindo, vão acontecendo, vão pegando forma, a gente, epa, peraí, isso aqui, olha só, foi Tá tantos anos conectado lá. atrás, está conectado lá, né? Então, assim, eu acho isso, assim, maravilhoso. Eu sou apaixonado por esses episódios, vamos falar assim, Que a vida vai nos dando, né? isso, que vai marcando as nossas vidas, né? Que vai marcando as nossas vidas. E tudo tem um início. Tudo. Tudo tem um início, né? Engraçado, citamos o Pablo, né? E aí a Bíblia tem um dizer muito forte, uma afirmação que dê honra a quem tem honra, né? E o Marçal, ele tem eu diria um galardão por diversos milhares de homens e mulheres que esse cara Não, despertou no Brasil. eu sou muito grata. Demais. E sempre que falam, a gente não é obrigado a gostar de tudo. Ninguém gosta de mim. Tenho certeza que meu esposo tem algumas coisas que ele adoraria mudar em mim, não é verdade? Sim. Mas nesse momento, e hoje a gente percebe que já era o caminho, aquela luzinha para o que Deus tinha para nós em relação à Central Madeiras, em relação ao Audacity, em relação a tudo que a gente ia viver a partir dali, que a gente não tinha a menor noção, porque as pessoas querem receitas, Uhum. né? Nós estamos aqui fazendo perguntas e a gente percebe que nada mais é do que um direcionamento. São Você se pistas, né? capacita e você Isso vai mesmo. encarando o que vai acontecendo.
E foi exatamente isso em relação ao Pablo Marçal. Minha família, assim, todo mundo, a gente não era recebido na casa de ninguém, porque o Beto estava na rua, o Beto estava trabalhando, o Beto estava produzindo. E quando libera-se, em que todo mundo, vamos dizer assim, ia começar a lubrificar suas máquinas, o Beto estava com o estoque na frente, Voando. voando, e foi e tudo era um direcionamento para o que Deus tinha para nossas vidas hoje, né? Então, assim, eu acho perfeito. Era um momento. Hoje a gente foi bebendo de outras fontes. Eu falo assim, né? A gente bebeu dessa fonte, mas vira e mexe eu volto. Gosto muito e gosto da honra, porque foi Sim. sim Respeitamos isso, né? respeitamos o início. E falando dele, como você teve esse contato, que era o início da minha pergunta, por isso que eu comecei a falar do Pablo Marçal, é que eu quero entender se nesse momento você teve esse contato com ele trabalhando na mesma empresa, se já conseguia ver isso nele em relação a essa loucura que ele teve a coragem de pôr a cara na internet e liberar o ponto de, ó, por exemplo, a gente, não, eu não gosto desse homem, como que tu segue? Você é cristã? E eu digo sim, né? E hoje as pessoas, de tanto ver o resultado, já olham através do resultado da gente, ele de outra maneira. Sim. Até na época mesmo, né, que era bem nada a ver, nós em crise, pandemia, comprando curso no cartão, sendo que não estava tendo nem Não tava tendo nada e tava comprando. nada. E foi o que nos motivou, porque enquanto o Beto estava em campo, eu estava me apropriando dos conteúdos dele. Quando chegou o momento, nós estávamos preparados. E ele tinha totalmente razão. Era um momento, ia passar, não era para ficar em casa. Ele estava completamente certo. Completamente E certo. a gente deu ouvido a essa voz. Então, dentro, né, nesse contato direto que vocês tiveram trabalhando na mesma empresa, que maravilha, né? Eu quero entender um pouco como foi isso. Olha, o Marçal, eu posso dizer o seguinte, né? Às vezes alguém pode ouvir hoje e pode dizer, deve estar chovendo no molhado, né? Mas o Marçal, ele sempre foi um cara fora da curva. Fora da curva. Eu me lembro de uma situação uma vez, lá dentro da companhia, eu fazia parte da diretoria de RH. E ele da diretoria comercial, de operação. Né? E ele era um gerente de uma das maiores operações lá. E eu me lembro que estava tendo uma greve de ônibus em Goiânia. E tinha um indicador que lá sempre foi muito forte, não sei como é que tá hoje, mas muito forte, que era absenteísmo, ou seja, não deixar o colaborador faltar no seu posto de trabalho. Por quê? Porque a empresa pontuava a operação, a empresa regulamentadora pontuava, multava, porque não tinha gente suficiente para atender o call center e tudo mais. Enfim, eu me lembro que o Pablo pegou o carro dele, mais o carro dos coordenadores dele, Saiu. alugou um ônibus e saiu buscando 100% dos colaboradores da operação dele. 100%. Aí as outras operações todas sofrendo com falta de funcionário e a dele com 100% de gente operando. Então imagina. Não, maluco, olha a mentalidade desse cara. Ele De não era o dono. dono, ele não era o dono, mas era a Mentalidade de dono, que é uma coisa que a gente fala sempre aqui nas nossas Sabe? reuniões. Quem tem mentalidade de dono, vai ser dono. Em algum momento ele vai ser Dele dono. virar lá é 24 horas, né? Dele virar 2, 3 dias dentro da operação, para acompanhar a operação, para treinar, e o Pablo era gago. Ele fala isso. Ele era gago, entendeu? E aí ele saiu da diretoria de RH para ir para essas operações, porque ele foi melhorando a oratória dele e passou. Com certeza deve ter muita coisa dele falando sobre isso, mas assim, na minha visão, desde a época, ele já era um cara que incomodava muito. Incomoda. Ele incomodava muito. Muito. Quem dá o seu melhor sempre sempre incomoda. incomoda Sempre os incomoda. medíocres, é Sempre verdade. incomoda. Mas ele é um cara que, se você for lá dentro da Oi, com certeza ainda tem muita gente lá dentro que tá vivendo coisas incríveis, porque Ele foi falou esses dias gerenciado no pelo corte que eu Pablo. assisti dele, que ele foi o melhor e nunca ninguém vai superar ele. Aí a gente acha assim, que arrogante. arrogância. É porque fechou. Fechou. Então, né? Não tem como mais, né? encerrou, Encerrou a Mas operação lá, né? Encerrou. Pronto. Quer dizer, isso que encerrou. Então, as pessoas Mas as veem. pessoas pegam. Só essa que parte, é. parece da arrogância, né? É verdade. É. E assim, Bruno, como a gente fala, né, falando de Pablo Marçal, vamos trazer para o nosso convidado Nossa. ilustre, nosso Bruno Que não é um Labage, Pablo Marçal. mas para nós é bem, né, tá ali. Mas assim,
Bruno, a gente vai falando agora a respeito do Pablo Marçal, até a melhora dele na oratória fez com que ele fosse houvesse um crescimento dentro Sim. da empresa. É, teve algum processo de amadurecimento do Bruno Abad dentro da corporação, da Hiperfarma, para ele se tornar o diretor? Porque, assim, Sim. eu vi lá toda, né, a coroação, fiquei muito Cerimônia, né? feliz, eu falei, Não, muito, muito olha, é merecido. difícil me fazer uma surpresa lá na Hiper, viu? Que eu Tá ligado em tem todos os tudo, movimentos. todo movimento. Mas eles me pegaram de jeito. Ah, eu achei o máximo. De jeito. Eles me levaram pro restaurante que eu mais amo em São Paulo, que é a Fazenda Churrascada. Então levou todo mundo pra lá e Quero ir lá tudo. conhecer, a gente não Não, conhece. maravilhoso, maravilhoso. Você Vamos vai lá, lá, viu? não conhece. Depois eu vou cobrar royalties, viu? Fazenda Churrascada. Exatamente. Eu amo lá, porque é um ambiente muito agradável, comida boa e tudo mais. Churrasco mesmo, aquele estilo country, Texas, assim, sabe? Bem legal. E aí foi escolhido esse lugar. E engraçado que eles tinham me pedido para preparar um texto, né? Eu sempre fui o cara das promoções do texto lá dentro. E aí me pediu para preparar um texto para promover uma pessoa. Brunão, nós vamos promover essa pessoa. Prepara um texto para igual ela. aquela parábola de constrói essa casa, essa última casa. Exatamente, é tipo isso. E aí a casa era Essa aqui- legal, E aí, gostei. eles falaram a mesma coisa pra gerente de RH, que é muito ligada a mim, né? E não falaram pra ela que iriam me Aham. promover. E aí, eles, né? Tipo assim, aí fizemos, aí eram pra promover 2 pessoas, né? Só que uma pessoa era real e a outra era fake. E aí promovemos essa pessoa, que inclusive foi uma pessoa que eu gerenciei ela lá dentro, foi compradora, júnior, depois compradora, depois coordenadora, e agora gerente de compras, que é a Super Amanda. A Amanda estiver assistindo o podcast, né? Um beijo pra Super Amanda. É uma menina que eu tenho muito orgulho de ver onde ela está hoje, né? Participei da jornada dela. Isso Então é eu bom. preparei o texto e tudo, e aí falei o texto junto com eles e tal, e promovemos. E aí, beleza. Aí quando foi pra falar o segundo texto, o Fábio falou assim, Bruno, você tem só um pouquinho, que eu vou decidir um negócio aqui com os meninos rapidinho. Eu, beleza. Ok. Sentei, peguei minha aguinha, né? Aí fiquei conversando aqui, aí ele já foi. Bom, pessoal, então vamos lá, né, pro segundo ato dessa noite. Eu falei, mas segundo ato quem vai fazendo sou eu, né? Eu já fiquei quieto na minha. Já me E aí tomou ele- aqui meu papel. E ele já começou a falar, né, um texto lindíssimo, né? Eu tenho esse texto comigo no meu computador hoje, falando, né, do perfil do cargo e as características que a pessoa precisava para ocupar esse cargo. Ele começou a ler, e aí eu me lembro, até hoje tem no vídeo, né? A gerente de RH, a Jessie, vai assim no meu ouvido. Nossa, Bruno, meu Deus, uai, mas isso aí é tu, mas... e ela sabe, e eu cala a boca, Jessie, aqui... E aí eles viram pra mim e diz, né? E o Grupo Hiperfarma tem um novo diretor, né? Bruna Abad vem pra cá. E aí, né? Eu me emocionei muito, porque eu não estava esperando, né? Merecido, Hiperfarma. Vocês têm o time mesmo do negócio. E aí, assim, eu não esperava nesse momento. É lógico que a gente sempre quer crescer e tudo, mas você tá construindo, você tá trabalhando e tal. Sabe que é uma consequência também, Não, e outra né? coisa. Sabe aquela história? Você sabe o seu lugar e o seu tamanho. Quem é na diretoria? É a Márcia, gente. Pra quem tá assistindo o podcast, né, de Açailândia, talvez, é a Marcinha, uma amiga do coração que eu admiro demais. A Márcia tá aqui, né? Então ela é a diretora e tudo, e os outros 3 sócios. Então, assim, na minha cabeça, poxa, vai ter um outro cargo de diretoria, sei lá, Deus quando, né? E aí cria-se esse cargo de diretoria, então eu me senti muito honrado. Me familiarizei com a história de José, cria-se um cargo. Cria-se um cargo, né? E aí, se o Bruno teve que amadurecer, muito. Por que eu tive que amadurecer? Porque você influenciar uma cabeça já é desafiador. Mas você conseguir lidar com 3 pensamentos diferentes, né? Que são 3 sócios. Né? 3 visões. É uma 3... simbiose ali, mas são 3 visões, né? Então, o Fábio tem uma visão, o Sandro tem uma visão, o Elfax tem uma visão. E tem onde eles se completam. Que é isso. Essa é a equação perfeita da Que é a sociedade. equação perfeita. É a união das habilidades. Exatamente. E a humildade de um ceder para o outro, eles têm uma máxima lá. Onde 2 vai, o terceiro tem que ir. Não tem conversa. Uau, né? E aí muito hoje a bom. diretoria são 5, né? Os 3 sócios, Márcio e eu. Então nunca dá empate, nenhuma decisão. Então até nisso eles pensam, né? Então assim, mas eu tive que amadurecer. Amadurecer muito. Por quê? Porque eu sou colérico sanguíneo. Uau. E quase hemorrágico, né?
E o perfil do Fábio também é esse. O perfil do Elfax também é esse. Então, o Sandro, ele é mais conforme, Uhum. entendeu? Apesar de ser muito influente. Então, assim, eu Dá sou um aquela perfil equilibrada. eu sou um perfil dominante. Então, chegar e bater de frente com dois perfis dominantes, Uau. então, se você não tiver habilidade, você vai estar É, brigando o tempo todo. isso. E assim, eu fui amadurecendo muito, eles também foram amadurecendo muito nesse processo. Pra quê? Pra gente entender que maior ali era a decisão que salvava o coletivo. Sim, e não O tem nada todo. que você não. Eu tenho isso muito assim. Eu me cobrei por muito tempo e eu indico isso, gente. Procure se conhecer. Eu fui convidada uma vez pela sua cunhada, a pastora Fábia. Legal. E da minha jornada inteira, nunca ninguém tinha me chamado para contar a respeito do meu testemunho. Uau. E eu entrei em parafuso. Eu falei, qual que é o meu testemunho? O que, que eu tenho para contar? Já tinha palestrado, dado treinamento, estou à frente de grupo de mulheres, tenho um método. E nunca ninguém tinha me chamado para falar a respeito do meu testemunho, da minha história, né? E eu busquei em mim, eu falei, eu quero um versículo. Então veio em mim, eu tenho certeza, né? A gente que acredita e sabe a voz que fala dentro do nosso coração, que é Sim. o Senhor. Examine-se o homem a si mesmo. E meu testemunho é esse. Desde que eu passei a me examinar, eu tenho me entendido a Tássia, cuidado da Tassinha, entendido a Tássia e aceitado a minha história, quem eu sou, as minhas habilidades. Eu descobri que eu tenho um perfil muito dominante, né, persuasiva, controladora, e ficava naquela briga, né? E aí, olha aqui a sociedade aqui. Tranquilo, né? Uau, igual, né? E aí vem o papel da mulher, obviamente, mas eu entendi, porque assim, tá, eu fiz esse estudo do perfil, você é influente, sanguínea, colérica, tudo, controladora, e falei, e agora? Eu sou isso, e agora? Né? Mas eu entendi que não tem nada que você não consiga se tornar. Então, o que eu precisava não era negar o que eu sou, é esvaziar aquilo que não me servia para se completar com aquilo que eu precisava ser. E eu tenho buscado há pouco tempo, viu, gente, né? Isso é caminhada, é todo dia. Caminhada. Eu tive num grupo de mulheres falando a respeito de Marta e Maria. Uau. E uma história tão comum, Marta e Maria, e você percebe que todo mundo enaltece Maria, que escolheu a melhor parte, e Maria não abre a boca. Maria não disse nada. Aquilo me rasgou. Tipo assim, eu tenho a vida inteira tendo que me defender, tendo que falar, tendo. Então, é necessário aceitar quem você é, no meu ponto de vista, deixar aquela vaguinha para colocar isso, que não tem nada que a gente não consiga se tornar Sim. ou melhorar. O que a gente precisa é buscar esse equilíbrio. Porque tem momentos que eu tenho certeza lá no embate de vocês que é necessário a conformidade. Sim. Outra horas, a fluência. Outra horas. Então, É uma e simbiose. é justamente ter essa humildade e generosidade de entender que é essa junção que faz com que a equação, né, chegue no resultado certo. Porque todo mundo tem sua habilidade, todo mundo tem para oferecer. Você sabe o que é legal disso, Beto e Tássia? É algo que me fez crescer muito lá dentro. Eu sou empresário. Eu tenho mais duas empresas, né? Eu tenho uma clínica de vacinação e tenho uma empresa de treinamentos, consultoria, educação empresarial. Então, inevitavelmente, eu tenho uma cabeça de dono. Mas, mesmo você tendo a cabeça de dono, e aí vai uma sacada para você que é executivo, ou para você que quer se tornar um executivo de uma empresa, e para você também, empresário, porque às vezes o empresário ele quer cobrar o funcionário assim: você tem que ter cabeça de dono, você tem que pensar como dono, você tem que ver como dono. Ei, isso é real até um certo ponto. Por quê? E foi isso que me fez crescer muito lá dentro. Porque por mais habilidoso que o Bruno pudesse ser, por mais influente que o Bruno pudesse ser, por mais estudioso que o Bruno pudesse ser, e aplicado, entregue ao processo, a visão do negócio nunca pode ser a minha. E eu preciso reconhecer isso enquanto um executivo. Então, a minha visão de negócio para Grupo Hiperfarma precisa estar debaixo do guarda-chuva da visão dos proprietários. Uau.
Porque o que eu sou? Eu sou um braço. Eu posso ser um coração, né? Mas a cabeça é a do dono. A visão é a do dono. Por isso que uma empresa ela só cresce até o nível da visão do dono. Sim, Entendeu? é verdade. Você pode ter o executivo mais top do mundo. Se a visão do dono ou dos proprietários é limitada, vai crescer só até ali. Então, quando eu entendi que, rapaz, eu preciso entender que, por mais que eu estude do mercado, eu vou apoiar, mas isso precisa estar debaixo da visão do Fábio, do Sandro e do Elfaxo. E sabe o que isso se chama? Submissão. E linkamos com a Bíblia. Submissão. Submissão. Não quer dizer que é uma missão secundária, não. Opa, nessa jornada aqui, dentro das paredes do caminho sendo construído dentro do grupo Hiperfarma, a minha visão não é superior a deles. Jamais. E quando chegar em algum momento a conflitar, a que precisa prevalecer é a do dono. Que aula, hein? É a que precisa prevalecer a do dono. Então, um executivo que entende isso, ele vai conseguir levar o time. As pessoas falam assim, Bruno, como é que você consegue fazer um time caminhar tanto contigo? Porque eu deixo claro que a missão é deles, mas a visão é minha. Entendeu? Tá anotando, né? É. E aí, pra onde eu vou, enquanto Hiperfarma, eu digo, ei, a missão é nossa, mas a visão é deles. Então, o que eu convido o time? Abrace a visão. Pra concluir a missão. Acreditar na ideia. Esse é o plano. É isso. Sabe? Então, isso serve lá pra Hiperfarma, serve, mas também serve pro Vocação Business. Por exemplo, de quem é a visão do Vocação Business? É do Bruno. Lá eu sou o cabeça. Então, qualquer pessoa que faz parte do meu time, ele tem parte da missão. Mas a visão que ele precisa abraçar é a minha. E aí é onde as pessoas têm conflito de liderança, tá? Dentro das empresas, dentro dos negócios. É um conflito de ego. Orgulho. Sabe? Orgulho. Que aí vai pra Bíblia, porque orgulho precede a ruína. É porque assim, não, é o jeito que eu penso. Amigo, o jeito que você pensa, guarda pra você. Então, assim, se não está salvando o coletivo, não é o individual que prevalece. Perfeito. E isso faz uma empresa de 2.000 colaboradores andar pelo mesmo caminho. Assim como vai fazer uma empresa de 4 colaboradores andar pelo mesmo caminho. São receitas que se aplicam. Você aplica a qualquer Exatamente. contexto. A diferença é o nível de energia que você vai aplicar. Né? Então, isso me fez crescer muito lá dentro. Então, quando eu entendi isso muito rápido, porque senão, eu sou homem, eles são homens. Tem a né? sua perícia, sua expertise, suas habilidades. Então, por exemplo, quando se fala de compra, quem é o especialista dos 3 proprietários? É o Sandro. Sandro é o especialista, ele é o comprador nato, sabe? A indústria tá ali com ele, né? Quando se fala da parte comercial, da operação de loja, você vê que tem as digitais do Elfaxon. Quando se fala de estruturação de negócio, quando se fala de expansão, sabe? De estratégia, você vê o DNA do Fábio. Então tá muito bem entrelaçado, sabe? Eu costumo a união brincar. de habilidades. Eu costumo brincar que eles são um cordão de 3 dobras, né? Aplicando a Bíblia, sim. são um cordão de 3 dobras. Então, trazendo aqui para qualquer contexto de empreendedor, empresário, e você empresário que está contratando uma pessoa para trabalhar para você, não queira que a visão dele se sobreponha à sua. O que ele vai ter é uma missão dentro do seu negócio, mas a visão é sua. E não abra mão disso. Não abra. Porque com o passar do tempo, não abra. Nós estamos vivendo isso. Eu mais o Beto, a gente olhou um pro outro e falou assim, a gente precisa aceitar que nós precisamos departamentalizar a nossa empresa. Nós precisamos de liderança. Dar essa visão para eles. Exatamente. E isso, para mim, agora é primordial. Isso aqui para mim foi uma aula para o momento que a gente está vivendo agora. Como direcionar essa liderança, sendo que toda a vida aí a gente fica assim, mas quem está em campo tem maior visibilidade. Agora você acabou de quebrar isso em mim. A visão é de quem está. A visão é na cabeça. A visão é da cabeça. A visão não pode ser do braço, do coração, a visão é do cabeça. Mas é isso. A visão é do cabeça. Então, assim, quando você tem essa compreensão, quando você tem essa clareza, você lida menos com ego. Sabe? Você lida menos com ego. Então, por exemplo, vamos pegar lá.
A visão até o ano passado, falando de Grupo Hiperfarma, era ter 100 lojas, com faturamento médio de 600 mil reais, né, no grupo. Viramos a chave. Show. Já viramos, entregamos, e aí tem uma nova visão. Executou. Aí agora, qual é a nova visão? Garantir excelência operacional, lucro consistente, né, e faturamento médio de R$1 milhão por loja. Até 2030. Então isso quer dizer o quê? Que existe uma jornada. Então eu reúno o time de marketing e pergunto, marketing, quando você olha para a visão do GHF, do Grupo Hiperfarma, qual é a sua missão enquanto marketing? Garantir que essa visão aconteça. Quando você olha para excelência operacional, o que o marketing pode fazer para garantir excelência operacional? O que o marketing pode fazer para garantir lucro consistente? O que o marketing pode fazer para chegar a um faturamento? Show. RH, a visão é essa, garantir excelência operacional. O que o RH pode fazer? Todo mundo... Cada setor... Todo mundo com a clareza... Precisa olhar para a visão. E dentro da visão, ele vai pegar a missão dele. Aí o que ele vai fazer? Qual é o meu papel? Qual é o meu papel para aquela visão acontecer? Nessa missão. Então não é uma visão simplesmente do dono. Aí é onde eu entro como um especialista em cultura. Aí eu vou aculturando o povo. Vou preparando. Abraça essa visão. Aí você vai, aí é palestra, é treinamento, é conversa. Reconhecimento, é conversa no 1 a 1, é feedback, é reconhecimento, trazer é promoção. Pra perto, fazer com que sejam pertencentes. E aí é o seguinte, aí a pessoa começa a abraçar a visão ao ponto de essa visão também se tornar dele. É a onipresença, né, que volta-se para a Bíblia, porque o verdadeiro líder é aquele que ele é onipresente. Exatamente. Independente dele estar ali ou não, as coisas está fluem. acontecendo. E essa é a visão do mundo espiritual em relação a Deus. Exatamente. Ele é onipresente. Bruno, vamos falar agora um pouquinho de vocação business. Eita, vamos. Né? Porque eu quero, assim... Amo. Perfeito. Porque, assim, percebe-se que homem do business, Bruno Abad. Eita Deus. Esses dias estava aí volta a falar com o cara do momento, tem esse contato com os bi, isso é um acesso, não é para todos, né? Entrar na frequência dos bi não é para qualquer um. Olha, a excelência de que seja perito no que você faz e sentará entre reis. Esse Deus é perfeito, perfeito. Né? Excelente aplicação. Ela é fera. Então, justamente nisso, né? Vamos agora linkar para vocação business. Eu quero entender em que momento veio isso, né? Lógico, esse direcionamento da tua esposa, porque assim, eu entendi que ela queria, nós como mulheres e cristãs, tem a função de querer ajudar. Então, nesse momento, ela quis ajudar o povo na dor. Isso. Mas isso virou algo né? Maior. Transcendeu da primeiro momento do que Deus mostrou para ela. Claro que a visão era do dono, né? E ela estava ali cumprindo aquela missão. E, assim, você hoje é um homem do business, tá aí no bi, como eu falei. Em que momento essa questão do propósito linkou com o business? Óbvio, você já falou a respeito da tua conversão, tua caminhada com Cristo. Mas eu percebo, nós somos cristãos, a gente percebe que muitas pessoas, elas conseguem separar o business, vamos dizer assim, o trabalho, a vida secular, da caminhada ali na sua religião, no que acredita, tem essa separação. E a vocação, pelo que eu entendo, vocação business, ela vem para unir, e é o que a gente acredita, porque não tem como separar nada, Deus está em tudo. Eu vi um podcast que eu achei maravilhoso a respeito de um cara que ele é do marketing do McDonald's, não vou lembrar o nome dele agora. Isso, perfeito. Então ele fala que nós como cristãos muitas vezes queremos fazer a obra de Deus nas horas vagas. Mas eu não vou porque eu não tenho tempo. E a gente tem que fazer nas horas pagas. Isso foi algo assim do podcast inteiro. Entrou no meu coração. E eu percebo que o Bruno Abad, a vocação business, entendeu isso. Então, eu quero que você fale a respeito disso. Que momento que aconteceu essa chave. E se você consegue implementar a vocação business quando você está lá em contato com os bi. Porque eu sei que é um desafio, são pessoas que estão em outro nível. Já as coisas fluem, né? Então, eu quero que você fale a respeito desse momento, assim, dessa junção, digamos assim, do business com todo o teu propósito e a vocação. Show de bola. Isso vem desde muito cedo dentro de mim, porque assim, eu sempre acreditei que, como você falou, não tem como separar, mas existe dentro do meio religioso um sentimento e um conceito dicotômico, que se chama dicotomia da fé. Só tem duas opções. Só tem duas opções. Ou você está no sagrado, ou você está no secular. E aí você é profano. Pronto. Né?
E Colocou aí Deus em segundo lugar. coloca Deus em segundo lugar, aí Porque você você quer coloca no pedestral quem faz parte de uma função eclesiástica, como um padre, um pastor, um bispo, quem quer que seja, né? Depende da hierarquia eclesiástica. Mas quando você olha, não há nada mais santo do que um homem comum, Uau. cuidando de uma família comum no ordinário do dia a dia. É isso. É isso. Lindo, perfeito. Então, o que eu faço Não tem o maior enquanto... milagre do que isso. Não tem. O que não há santidade maior de um homem com um microfone dando um sermão do que eu dentro de um escritório treinando uma pessoa dando um feedback. Por quê? Porque o princípio de equidade precisa ser o mesmo, que é o quê? Verdade, humildade, pureza. Só que as pessoas elas vão criando alguns conceitos errados no mundo dos negócios. Por exemplo, um conceito errado que as pessoas dizem: para ser vendedor tem que ser mentiroso. Por quê? Não precisa. Não precisa. Precisa ter Eu vendo, não propriedade. preciso mentir. Tem que ter propriedade no seu produto. Tem que ter o conhecimento. Conhecimento. Não tem como, Bruno, caminhar no mercado e você ser santo se você não tiver. Ei, então foi esse estalo que teve. E aí, quando nós fizemos esse evento, o principal motivo não era falar sobre isso. Era realmente manter as pessoas motivadas, né? Talvez dar estratégias. Eu me lembro de um cara. Estabilizar. Isso, eu me lembro de um cara de São José dos Campos, que participou do Vocação Business com a gente. Ele era funcionário de uma barbearia. E a barbearia fechou. E aí eu me lembro que lá no Vocação Business, eu dividi lá no Zoom, em pequenas salas para mentorias ali rapidinho. E aí eu me lembro que na sala que eu estava, ele ficou também, ele falou assim: Bruno, eu não tenho o que comer na minha casa semana que vem, se eu não trabalhar. Quantas famílias assim? E aí eu tava ali, eu falei, cara, vamos todo mundo agora pensar numa estratégia pra esse cara. A gente desenhou uma estratégia onde esse cara comprou pela internet uma cadeira especializada onde virava uma maleta e ele levava na mão. E ele começou a oferecer cortes de cabelo e de barba nos condomínios de São José dos Campos. Que os cabelos continuavam crescendo. Continuava crescendo. E ele ganhava nessa barbearia, na época, R$3.000, entendeu? E aí ele começou a oferecer o corte de cabelo nos condomínios, ganhou acesso aos condomínios, e ele, naquele mês, ele triplicou o ganho dele, ele foi para R$10.000 de ganho. Ele nunca tinha ganhado R$10.000 na vida dele. Quantas pessoas na pandemia triplicaram porque... Sabe? E sabe o que foi mais legal? Porque depois eu tive mentorias à parte, né, do Vocação Business com as pessoas que quiseram continuar conosco. E aí ele falava chorando, ele e a esposa, copiosamente, falava assim: e eu tô levando, Bruno, paz para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não saíam. Então, qual era o grande momento diferente da vida delas? O corte de cabelo. O corte de cabelo, Beto. Então, o homem tá aqui, ele tá cortando o cabelo, e aí ele falava: cara, e o futebol? Tu lembra quando aquele jogo aqui, não sei o quê? Rapaz, tá difícil aqui em casa também, não sei o quê. E aí, eu falei pra ele: cara, tu acredita em Deus? Ele: acredito, Bruno. Que tal, todas as vezes você encerrar o corte, você orar por aquela pessoa? Uau. Aí ele disse: mas eu não sou pastor. Ele disse: onde tá na Bíblia que é um pastor ou padre que tem que orar? Pode orar. E aí ele começou a fazer isso e foi crescendo a clientela dele. Aí eu te pergunto, onde estavam os microfones e os altares e os púlpitos nesse momento? Fechados e desligados. Exatamente. Mas os homens e mulheres de Deus vocacionados para a advocacia, para as escolas, Uau. para as ruas limpando como gari, na sua profissão, fazendo Deus conhecido. Então, o Vocação Business, o cerne dele é isso. Tem um tripé: vida, propósito, negócio. Então, eu falo do que no Vocação Business? Sobre vida, a dinâmica da vida, as dores da vida, sabe? Como você superar. Fala sobre propósito. Se você não tem algo por que lutar, para que viver? Então, senso de propósito. E, obviamente, negócio. Então, quando você conecta esses três, Beto, então, por exemplo, eu olho para você através da central. Quantas famílias, meu amigo, você não emprega através dos seus negócios, mas que você conversa durante a semana e às vezes uma fala só, alguém fala assim: rapaz, o seu Beto acredita em mim.
Rapaz, a dona Tássia acredita em mim. E às vezes o que as pessoas só precisam é que alguém acredite nelas. Por quê? Porque elas mesmas não acreditam nelas. É verdade. Essa é a maior tragédia do ser humano. Desacreditar de si. Por que vocação? Cade me sugeriu esse nome, depois eu fui estudar no CERN, até para fazer o registro da marca. Então, por que vocação? Vox, que é uma voz, action, uma voz para ação. Então, o que é o vocação business? Uma voz para ação nos negócios. Uau. E que ação é essa? É Deus se movendo. Quando você olha para a Bíblia, Deus compara o reino dele com o quê? Com uma empresa, com negócios. Ele, por muitas vezes, se coloca na função de um empresário que aplica o seu recurso e quer o retorno. Sim. Então, como que eu posso separar aquilo que é É inseparável? verdade. Não tem como. Não tem como. Não Como tem que eu como. separo o Bruno empresário, Bruno diretor, do Bruno pai, do Bruno marido, do Bruno pastor? Só que hoje eu acesso muito mais pessoas. E aí, tudo é direcionamento de vida com aquilo que você acredita que Deus falou com você. Eu já fui pastor de igreja, implantei 2 igrejas em Goiânia, né, durante o período que eu morei lá. E eu senti muito claro Deus me direcionando para vir para o Maranhão novamente, me reposicionando, para falar para empreendedores, para viver essa dor que o empresário. E eu te confesso, humanamente falando, talvez seria mais confortável para o Bruno estar à frente de uma igreja. Sim. E pode ser que talvez lá na frente, não sei, a minha vida pertence a Deus, O que mas que ele tem? mas seria muito mais confortável para mim. Então, é desconfortável em vários momentos ter que viver o ego do mundo corporativo, o mercado acirrado, a mentira, sabe? A coisa suja que muitas vezes tem sim no Era o que eu ia te mercado. perguntar a respeito de não perder a essência. Uhum, Porque é uma frase muito comum, e a gente que vem buscando essa evolução humana, que o ambiente sempre vence. uhum, E você está trazendo algo nesse nível aham, para um ambiente uhum. que tem ali, business, negócio, resultados, muitas vezes. Frieza. Às Exatamente. vezes as pessoas ignoram Uhum. isso, né? É. Bota assim do lado. Do ladinho e vai segue, seguindo. Porque separa, não separa, mas tipo, ignora, exatamente. Mas eu vou te falar um negócio, né? Ele fala assim, o ambiente sempre vence. Eu concordo com isso. O ambiente sempre vence. É por isso que nós precisamos ir lá e tirar as pessoas desse ambiente. Show. Porque o ambiente não é físico, ele é emocional e ele é espiritual. Eu vou te dar um parecer científico e espiritual, tá? Adão e Eva pecaram aonde? No jardim, no paraíso. E Tudo Jesus perfeito. venceu onde? No deserto. Então, ok? O ambiente não venceu. O ambiente não venceu, Venceu Jesus. mas ele mudou os ambientes. Então, o que acontece? Ou então ele mudou a pessoa de ambiente. Então, Jesus sentava com quem? Com os pecadores, Sim. com os beberrões. Mas Mas você pode ter ele- certeza que na hora que ele sentava, aí O tá a ambiente- sacada. Quando ele senta na mesa, o assunto tem que mudar. Exatamente. E aí é onde eu me coloco. Perfeito. É uma coisa que eu sempre, Senhor, se eu tiver que sentar numa mesa onde o assunto não seja de boa fama e eu não dê conta de mudar, aquela mesa eu não posso sentar, então o Senhor me tire dela. Perfeito. E ele já me tirou de mesas. Ele já me tirou de mesas, mesas que as pessoas pagariam pra estar, Tássia. Eu Pagariam. E eu disse assim, uau, cara, que mesa top. Mas o assunto daquela mesa, ó. acredito. Uhum. E aí eu me perguntava, eu consigo influenciar essa mesa? Não. Então eu não posso sentar nela. Gente, que revelador isso. Não é problema meu. Não é problema meu. Não tenho Não tenho um complexo de Deus. Pronto. Não tenho um complexo de Tem Deus. uma das coisas que, o que foi também algo que mudou muito minha cabeça a respeito disso, que a gente tem esse complexo de Deus. É. Quando a gente carrega algo que a gente quer convencer as pessoas, e a gente quer carregar, às vezes, até algo que você disse, e tem, assim, bem no início que a gente começou a assistir o Pablo Marçal, uma das coisas que mais eu lembro de ter mexido assim comigo, ele falando que você que tem compromisso com a palavra e tal, ele contou a história de Juscelino Kubitschek. Eu nunca nem fui pesquisar se realmente foi nessa maneira, mas é mais ou menos assim. Juscelino Kubitschek chega a Brasília
E, aliás, anuncia que vai fazer a capital do Brasil ser em Aham. Brasília. Alguém vai falar pra ele assim, mas não era no Rio de Janeiro? Você tinha dito que era no Rio de Janeiro. Ele, eu falei? Então eu tô voltando atrás, porque eu não tenho um compromisso com erro. Se eu falei, eu estava completamente equivocado, vai ser Brasília. A Pronto, gente quer ter acabou. compromisso com erro, em Para sustentar uma palavra, uma palavra ou um ambiente. Que mesa, não, vamos manter ou a aqui. reputação, né? É Exatamente. isso. Então, assim, o Vocação Business, ele é uma plataforma realmente de conexão entre empresários, não empresários evangélicos, não é empresário católico, Uhum. é empresário que crê que Deus está acima de todas as coisas. E que ele quer viver algo além dos negócios. Porque eu vou te falar, a vida do empresário é solitária. É solitária. Porque se o empresário ele senta numa mesa errada e abre o coração dele, Se ferrou. se ferrou. A gente se questiona muito, assim, eu e o Beto, por muitas vezes sentir essa solidão. Em relação a muitas vezes sentir essa solidão e até às vezes algo que me conflita como esposa e olhar para o meu casamento, que muitas vezes a gente se encontra conversando muito só sobre negócio. E é justamente por essa solidão de que com quem vamos compartilhar a nossa visão, o que a gente está vendo, até muitas vezes reclamar, falar, né, pensar nas dores, imaginar uma parada, uma pausa, Sim. um platô de crescimento. E, como a gente já tinha falado até fora do podcast, a gente vê as pessoas contando alguns fracassos com aquela alegria, com aquela. Então, assim, eu acredito que sim, né? E imagino que mais difícil seja os empresários de alto nível, né? Que já conseguiram furar muitas bolhas, como são as pessoas que você se Sim, conecta, né? A nível regional e nacional, como é o Grupo sim. IP Pharma, com os bilionários, né? Como a gente soube do contato de vocês direto com o João Abid da CIMED, que é um O cara que Adib, isso. tem, Abid, desculpa, que tem mostrado, né, o sucesso e tá aí em todas as. Tá em Tá evidência, em né? evidência, tá no auge. E eu queria que você me falasse a respeito se você percebe a necessidade de uma vocação business nesses níveis que já estão, se existe essa solidão. Show. Explica pra gente a respeito Eu disso. acho que esse é o nível que mais precisa. Por quê? Porque é muito natural você, quando a conta tá cheia, tá tudo fluindo, você ter a síndrome de Deus. Eu posso tudo, nada vai dar Não errado, preciso de ninguém, não preciso de ninguém, sei como Sei fazer. o ou tenho caminho. tudo sob controle. Então, essa falsa sensação de Deus, principalmente para quem chega num nível muito top, como esses caras, né, é mais difícil para eles do que para um empresário comum no dia a dia, que já tá dizendo assim, cara, eu preciso mesmo. Pelo amor de Deus, me ajude, entendeu? E às vezes a busca por Deus às vezes, é até errada, às vezes o motivo é errado, porque ele tá buscando Deus porque ele tá necessitando um fluxo de caixa na empresa, entendeu? Um cheque tá voltando, um cartão tá atrasado, alguma coisa. Mas eu sinto que o Vocação Business, e aí eu deixo isso registrado nos próximos 10 anos, vai ser uma das maiores plataformas do Brasil de amparo, acolhimento, aconselhamento e mentoreamento de empresários que querem ter Deus nos seus negócios. Sabe? Eu vejo isso, eu sinto isso dentro de mim. Bruno, como vai se dar? Não sei. E aí eu vou usar o Pablo Marçal de novo. Eu vi um corte dele esses dias que diz o seguinte: plano só serve para você sair do lugar. Sim, só serve para mudar no Pra mudar. percurso. No percurso você tem que mudar, porque se tudo sai conforme o plano, é muito pequeno o que você pensou, né? Então, assim, eu tenho isso muito no meu coração. Então, por exemplo, hoje eu vi o Vocação Business dentro do Grupo IP Pharma. Eu vi o Vocação Business dentro da nossa clínica de vacinação, que eu sou sócio com a minha esposa. Sabe? E nas empresas que eu atendo. Hoje mesmo eu estava conversando com um empresário de Pinheiro e eu falando para ele contando as dificuldades, sofrendo, Bruno, Pinheiro isso, Pinheiro aquilo e não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, cara, parabéns, Pinheiro é o extrato do Brasil. O Brasil é assim. Agora o que você está sentindo aí é solidão. Vem caminhar com a gente, vem caminhar num grupo de empresários que não é perfeito não, mas que o desejo macro, e aí a visão da cabeça,
Da cabeça. A cabeça vocação business, atualmente sou eu. Então qual é a visão da cabeça? É que seja uma ajuda mútua, sabe? De empreendedores num ambiente seguro, num ambiente direcionado para isso, possam se apoiar. Mas acima de tudo, elevar o seu nível de consciência que o propósito deles é maior do que Do só que o faturar. business. Só do que o business. Beto, você pode ter certeza. Deus te escolheu para ser empresário, não é só porque você é bonitinho, não. Ele te escolheu para você empresariar porque ele sabe que você aguenta mais pancada, que você é mais resiliente, que em algumas coisas você é mais cabeça dura, porque o empresário ele precisa ser um pouco de cabeça dura, em alguns momentos, porque senão qualquer coisa que bate vai rachar a cabeça dele. Mas principalmente porque ele te levantou para ser resposta para famílias mais simples do que a sua. E o empresário que tem esse nível de consciência, ele sabe, cara, eu só acordei primeiro para salvar o resto da turma. É para isso que serve o empresário. Eu costumo dizer que o primeiro que desperta é responsável por salvar todo mundo. Salvar todo mundo. Então imagina, faz sentido um cara ser empresário hoje no Brasil? Não faz. Não. É remar contra a maré. Justamente. É, No Maranhão, loucura. e no Maranhão, Não, no país Maranhão. No país Maranhão, então, é remar contra a maré. Mas é para esses caras que o Vocação Business nasceu. Cara, que Entendeu? espetáculo. É isso, Beto. É para caras como eu, como você, que sabe que, cara, se fechar um dos nossos negócios hoje, e quem é, por exemplo, os meus negócios hoje em relação ao Grupo Hiperfarma. Entendeu? Mas hoje, se fechar qualquer uma das 3 empresas, sabe, vai comprometer alguma família. Direto e indiretamente. José, por que José sofreu o que sofreu para ser governador do Egito? Para guardar o que viria. Para guardar a sua descendência e o seu povo. Ei, você que está assistindo esse podcast agora, você que é um colaborador de uma empresa e a sua mentalidade é de querer amaldiçoar, de falar mal, de desejar que o empresário feche, repense a sua posição. Repense a sua posição. E se você tem um desejo de empreender, se organiza, dá o próximo passo. Sabe? Porque assim, ó, você tem uma vocação nos seus negócios, na sua profissão, como profissional liberal, como funcionário público, sabe? Como autônomo. Você tem uma missão a partir do que você está fazendo. E o Vocação Business nasceu para isso, sabe? Uau. Eu me empolgo para falar porque me empolgo muito. Esse é teu propósito. Faz parte do propósito. Esse é o Bruno. Faz parte do propósito. Meu Deus. Esse é o Bruno. Entendeu, Beto? Então imagina, cara. Na Ceilândia tem 120 mil habitantes. Né? 12 caras colocaram o mundo de cabeça para baixo. O que seria 12 empresas Em em Açailândia Meu Deus. com a mentalidade de fazer essa cidade a cidade mais próspera do Nordeste? Uau. E tem. E tem, Ah, porque eu mas, conheço sim. diversos. E Mas tem. às vezes tá cada um correndo só atrás do seu, no seu conformismo. Não estão num propósito Porque de crescimento. foram feridos. É. Porque um desejou o seu fracasso, o outro E- desejou o fracasso do outro, o outro. Eu contei pra vocês antes, né, de começar o podcast, uma pessoa chegou pra mim e disse: "Ei, Bruno, tá sabendo que fulano e tal tá passando dificuldade? Daqui a pouco vai quebrar." Eu falei: "Cara, tu fala isso com alegria. Me dá o telefone desse cara." Ele me passou o número e eu liguei pra pessoa, não tinha intimidade com a pessoa, e eu falei pra ela: "Ei, eu sou o Bruno." Totalmente e direcionado tal. pelo que ardia no coração. Pelo que ardia no coração. Eu falei: "Eu sou o Bruno." "Não, eu te conheço." Tal. Pois é, cara, a gente não tem proximidade, mas eu fiquei sabendo numa roda de conversa aqui que não tá legal essa empresa. Bicho, eu só quero orar por ti, eu posso? Uau. E tu ligou pra orar por mim? Eu falei: "Foi." Porque eu não conheço da tua empresa. Eu não tenho como te ajudar. Tenho propriedade pra te falar. É, agora eu posso orar. Irmão, eu confio pra quem eu oro. Ele sabe como tá aí. Ele sabe o que tem que fazer. Ele sabe tudo. Eu não E sei, mas orei. ele sabe. Sabe? E eu tenho certeza. Ah, Bruno, já mudou alguma coisa da empresa dele? Não sei. Nem é problema Não meu. é problema meu, não tenho síndrome de Deus. Uau. Só fiz o meu papel. Isso é vocação business. Uau. Perfeito. Bruno, cara, assim, eu tô aqui numa aula. Já, E eu vou e me empolgo, Eu tô né, aqui gente? quase que beliscando ele falar, porque ele tá só recebendo. Mas ó, depois eu vou chamar uma xerox dessas Não, folhas. imagina, tanto de anotação. Eu já tô louca pra ver o que tem. eu tô tendo uma aula Mas é isso aí. tão maravilhosa
Que mentoria. Uma mentoria. Vou chamar ele todo dia pro podcast. Olha, vocês é que são maravilhosos. Algo assim... divino. Divino, perfeito, É sensível, exatamente, é sensível. divino. Bruno, você falando sobre a vocação business, e eu vou pegando alguns insights aqui, vou fazendo minhas anotações, né? E assim, quando fala sobre a voz, né? Que ela, Uhum. a vocação business, ela vai ser uma voz, é o que eu anotei, que te leva ao propósito e traz a clareza Uau, de vida, que é a visão, a visão. né? E aí você falou algo interessante, que o Pablo Marçal falou, né? Que o plano só serve para você sair do lugar. E nisso a gente volta para o propósito. Mas antes do propósito, aí eu vou aqui pro início. Vai lá, ele tem né? cheio de anotação. Você tem que ter a tua consciência. É a consciência. É a consciência. Porque só a consciência que faz, isso é universal, É. né? Primeiro, de onde você está saindo, É, né? princípio Onde é que eu básico. estou? A consciência é quem eu sou, onde eu estou, e se não tiver essa Aí consciência, você não tem que tem ter a despertar. consciência. Você tendo a consciência, você tem que ter o quê? Um planejamento e saber os processos, Sim. né? Para daí você poder ter o resultado que é aquilo que você almeja. Cara, então assim, pensa em algo Não, extraordinário. E o que é Esse legal? E no bate-papo. Brasil, o cara, eu tenho certeza que não tem empreendedor mais safo no mundo que o empreendedor brasileiro. Com certeza. Não tem. Porque para lutar com essa carga tributária e Meu com Deus. tudo remando, né, contra a gente, então eu costumo dizer o seguinte, para ser empresário no Brasil tem que ter propósito mesmo, cara. Tem que ter propósito. É uma chamada, é um chamado. Só que, sabe qual é o grande problema? Tem muito empresário tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Verdade. Que só tem dinheiro. Mas, eu te digo, por exemplo, Maranhão, o empresário sofre muito no Maranhão. Em que aspecto? Em outros lugares do Brasil também, mas falando de Maranhão onde nós estamos. Que muitas vezes o empresário, por exemplo, ele não pode usufruir na totalidade daquilo que ele está construindo, porque parece que as pessoas têm rejeição à prosperidade do outro. Tava pensando nisso hoje, olha só. É? Me fez lembrar um insight que eu tive hoje dirigindo. A gente falou um pouquinho fora dos bastidores a respeito do que os bi fazem, Uhum. que precisa de aparecer, que as pessoas acham que tá vendo tua vida, mas não tá. Uhum. E eu vivo nesse conflito onde eu fico assim, Senhor, onde é ostentação e onde é testemunho? Por quê? Nós É temos uma linha fruto. tênue, hein? É uma linha tênue. Que aí eu fico muitas vezes assim, tô ali à frente, as pessoas veem os frutos, mas muitas vezes você tem aquele receio de mostrar algo que você Uhum. conquistou, algo que você, né, a níveis de camadas que a gente vem conseguindo escalar. E aí eu vinha pensando a respeito disso. Onde é ostentação e onde é fruto de testemunho? Porque a gente precisa mostrar os frutos. Sim. Nesse momento, as pessoas que me conhecem, né, eu não gosto muito de relação a passado. Eu não sou quem eu estava no passado. Então, esse dia montaram um grupo do cenicista e foi jogando todo mundo, me colocaram e eu, ok, né? Falo, Gente, mas aquela taça não existe mais, não né? é, não faz. Aí foi foto e tal. Eu não consigo me encontrar ali, Que bacana. né? E aí, assim, ok, e as pessoas conhecem aquela tacinha na escola, daquele jeito, né? Meus filhos não podem saber que era assim. Oi, Beto. Conversadeira. Isso, Conversadeira, né, conversadeira, sempre, né? Muito. A gente falou isso no outro podcast a respeito de liderança nata, que eu Aham. sempre era escolhida como líder da minha sala. Você é uma Me liderança nata, colocavam. você é uma E eu liderança. não tinha votação, não me candidatava àquilo, né? Muito Uhum. interessante, hoje a gente percebe. Então, assim, até onde eu preciso mostrar os meus frutos de crescimento, Uhum. de mudança. E em relação a tudo, Uhum. né? Hoje, a gente, não só ser empresária é a contramão do mundo, mas a vocação business é a contramão, É. porque é um feminismo, você não pode ser submissa, a família tradicional. Esses dias eu vi um corte, eu falei, que ferida profunda essa mulher tem. A família tradicional brasileira, mulher, filhos e amante. Marido, mulher, filhos e amante. Eu falei, que ferida profunda, uma pessoa dizendo Profunda, totalmente é. nada a ver. Né? Eu falei, ela precisa conhecer outras realidades, outros ambientes, né? Porque nós Exatamente. estamos nesse ambiente de que é possível.
E assim, Eu acho até que sobre ostentação e frutos, sim, eu acho que tem muito a ver também com o ambiente que você frequenta, porque, por exemplo, tudo é frequência. Então, não faz sentido e é arriscado, até a nível de prudência mesmo. Por exemplo, se você tem um carro mais desejado, um carro de um valor mais agregado, é óbvio que dependendo de uma reunião de família, que você vai estar toda aquela sua família, vai estar aqueles primos, aquela tia, tudo aquilo que o povo fala, então você vai precisar ter mais prudência. sim. Por quê? Porque aquilo que você está vivendo, a frequência que você está vivendo, Afronta. afronta. Porque, e aí é que tá. Afronta o quê? O Fre- comodismo que a pessoa. O nível de consciência E dela, tá tudo Tássia. certo. É o nível de consciência dela. Porque, por exemplo, o próximo nível sempre afronta o nível anterior. Sempre afronta. Então, por exemplo, eu contei, né, do cara lá que do sorvete em Paris pediu para um amigo, 2 dias estava lá. Aquilo para ele é comum como beber Natural. água. Por quê? Porque é a frequência dele. É a realidade É a dele. realidade dele, sabe? Então, vai confrontar e vai afrontar quem está numa realidade anterior. Aí, qual é a maturidade? Dos dois lados. Se eu estou aqui nessa frequência agora e eu quero acessar algo da frequência que está acima de mim, aquilo eu julgo ser sucesso para mim? Se eu julgo ser sucesso, opa, eu desejo, vou trabalhar por aquilo Almeja aquilo. e vou conquistar, Se não, né? não faz sentido. Senão não vai fazer sentido. Agora, onde é que vai aparecer a ostentação? É sempre quando alguém de uma frequência, entendeu? Superior, quer comparar alguém de uma frequência abaixo a dele com aquilo que ele tem, com aquilo que ele faz. Pronto, é o ponto. Porque onde eu apresento isso como Deus me agraciou, ou eu sou melhor do que você e eu tenho, você não tem. Uhum. Não é isso? É isso. E aí é uma linha muito tênue. Porque assim, ó, a grande verdade é que Deus não agraciou ninguém. E ao mesmo tempo ele agraciou a todos. A Bíblia todos. diz que o sol nasce para os todos justos e para o e injustos. Para puros e impuros. Você sabia, Tássia, que para ficar milionário você não precisa de Deus? Sim, Você sabia que você comprar uma casa, você não precisa de Deus? sim. Você comprar um carro, você não precisa de Deus? Você não precisa. Aí, esse é o problema, é porque as pessoas querem atribuir só os bens materiais àquilo que Deus faz. Mas, na verdade, eu falava isso para um grupo de pessoas ontem. Eu falava assim, ó, quando você estiver diante do Criador, numa conversa, peça para ele aquilo que só ele pode te dar. Porque um carro você pode ganhar de qualquer pessoa. Teu esforço, trabalho, Eu posso te dar um carro, Tassa. tua capacidade. Eu posso te dar uma casa. Eu preciso ser Deus para isso? Não. Agora tem algo que só o Criador pode te dar: o céu. Só o Criador pode dar a paz que excede todo entendimento. Só o Criador pode te dar saúde. Só o Criador pode te dar sabedoria. A plenitude de viver aqui. Entendeu? Né? Então, todo o resto você aprende com curso, Sim. você ganha com trabalho, com empréstimo, com capital de giro e por aí vai. Então, o que eu quero dizer? O que é ostentação e o que é fruto? Eu atribuo muito fruto àquilo que Deus trabalhou no seu caráter. No seu caráter. Entendeu? E aí o que trabalhou no seu caráter vai afetar diretamente a vida de outras pessoas. Não simplesmente melhorar a vida. Ela vai afetar. E é isso que o evangelho faz. É impossível uma pessoa estar diante do evangelho genuíno, não é de religião. É diante do evangelho e ele não ser afetado. Você quer um dado científico? Eu digo científico porque tá lá, tá escrito, né? Quando você olha para a Bíblia, Jesus não venceu nenhum dos seus acusadores. Jesus foi um líder fracassado humanamente falando. Por quê, Bruno? Porque todos esperavam que Jesus fosse um líder político e ele foi apolítico. Todo mundo esperava que ele não fosse morrer na cruz. E ele morreu a pior morte da época. Ele foi crucificado e a gente vê esses crucifixos com um paninho ali na frente dos órgãos genitais de Jesus por uma questão de arte romana. Mas historicamente quem era crucificado nu, para que toda a sua vergonha fosse exposta.
Então, Jesus não venceu o sistema, humanamente falando. Jesus não venceu nenhum dos seus acusadores na oratória. As pessoas que crucificaram Jesus, provavelmente todas elas morreram de velhice. Não veio um raio do céu e caiu. Você crucificou o rei dos reis. Não teve uma morte especial por isso. Não. Continuaram vivendo. Porém, ele cumpriu o propósito, a sua vocação. Uau. Ele mudou radicalmente a história e deu frutos naquilo que Roma não pode dar, que o Império Babilônico não podia dar, que o próprio judaísmo não podia dar, que a religião não podia dar. Isso é fruto. Uau. Uau. Isso é fruto. Isso é fruto. Isso é fruto. E aí ele rasgou a história. Rasgou a história. Existe uma história antes e depois de Cristo. Então o evangelho afeta a gente. O evangelho afeta. Isso, na minha visão, é fruto. Então qual é o grande fruto do empresário Beto? Antes eu era isso. Hoje eu sou isso. Não é o que eu tenho. É a performance no que É a você é e não no performance que tem. Exatamente. Você Uau. passou a ser. Faz sentido? Total. Muito. Só Total. que aí, para muitos acessarem isso, eles olham primeiro, O fruto. né, para o que a pessoa tem. Isso. E aí eles julgam isso de fruto. Aí depois é que eles vão entender. Rapaz, o Fruta. fruto da Tássia é uma mulher fiel, é uma mãe dedicada, é uma esposa cuidadosa, sabe? Aí há uma empresária justa. Aí a pessoa vai entendendo de fato o que é o fruto. E aí quando você olha para o fruto do Espírito, aí vai perceber, não, ele é benigno, Paciente. ele é paciente. As pessoas confundem, né? Aliás, as Confundem. pessoas não. Nossa. Nós confundimos. Nós confundimos. né? Nós Frutos. confundimos. É muito forte isso aí. Olha que loucura. Paulo e Silas falando de liberdade estando preso. Que Mas loucura. é uma contramão. E é uma das coisas que a gente fala a respeito do método, porque como Deus é maravilhoso, já nem sei pra onde tá nesse podcast. Mas Vocação nós business, vamos, né? já volta a vocação Vocação business. business. Do tanto que as coisas de Deus é inexplicável, porque é a abundância que existe na escassez. Uhum. Qual a melhor pessoa para ser a melhor mãe do mundo? Aquela que não teve mãe. Aquela que sabe o que é não ser mãe, não ter uma Ausência, mãe. né? Então é a escassez, a abundância da escassez. E Deus faz dessa escassez sair essa abundância. Porque só Deus faz. O evangelho faz isso. Isso É. acabou em mim. Eu Você vou, vai quebrar um ciclo. É um ciclo. eu vou Você vai quebrar um transbordar. ciclo. Então, qual a Nossa, melhor mas pessoa sim. mais indicada para ser o melhor pai? Aquele que não teve pai Normalmente é o presente. que não teve que pai não- presente. Ele Exatamente. sabe a falta que É faz. Exatamente. onde o- É a abundância da escassez. Deus. E por isso que no Por isso- Brasil, você olha, quais são os maiores empresários do Brasil? Foram os caras mais pobres que já existiram nas suas regiões. Exatamente. Porque eles sabem que a fome dói, eles sabem que a rejeição machuca, eles sabem que a escassez não produz nada pra ninguém. Exatamente. E aí eles conseguiram reprogramar suas crenças, né? E foram pra cima. Me disse não há Deus num negócio desse. O problema é que muito na jornada a gente se perde, o coração vai ficando endireado. Uma pessoa me fez uma pergunta, eu acho que foi no final do ano passado. Ela falou assim: Bruno, quando é que tu vai ficar milionário com vocação business? Eu falei: eu nem sei. Trabalhar, eu vou trabalhar muito. O propósito não é. Propósito Não é esse. enriquecer. Eu gosto de dinheiro. Sim, claro. As pessoas até brincam assim. Consequência, né? As pessoas até falam assim: dinheiro é do diabo, né? Eu digo assim: quer ver o diabo, fica sem dinheiro, né? Então, assim, É né? verdade. Mas o dinheiro é uma ferramenta de crivo dos céus. Pensa comigo. O dinheiro é uma ferramenta de crivo dos céus. Por quê? Porque quando precisou se pagar o imposto, Cristo deu lá, vai lá, meu filho, lá no No peixinho, peixinho. que vai estar lá. Dai a César o que é de César. E pronto. É um crivo. Por isso que não tem como servir a Deus e a Mamon, que é o Deus dinheiro. E aí a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Só que o que acontece? O dinheiro, ele dá um poder, uma sensação de poder instantâneo. Entendeu? Sim. Eu tenho dinheiro na conta, eu tenho um cartão infinito, né? Eu tenho acessos, eu me sinto poderoso. Só que eu me sinto poderoso diante dos outros. E o evangelho e o seu propósito não é ser poderoso diante dos outros.
Seu propósito sempre foi servir a outros. Servir. Maior é o que serve. Quer ser Maior que serve, maior maior que que serve. serve. Só que esse é um papo que, pra quem tem um coração no dinheiro, ele olha pra um papo como esse e olha pra mim, esse menino tá louco. O problema é que essa loucura, quando ele chegar no final da vida dele, ele pode. E aí eu quero parafrasear Pastor Ribinha. Essa frase não é dele, é de um outro autor, mas eu escutei da boca dele. Ele diz o seguinte: a maior tragédia de um homem é colocar a escada da vida dele na parede errada. Porque pode ser que quando ele subir a escada todinha, ele perceba que ele colocou a escada na parede errada errada. e não Tempo tenha mais passou. tempo de descer essa escada e Uau. botar em outra parede. Perfeito. Então a pergunta também aqui fica o seguinte, né? Que será que a parede que eu tô colocando na minha escada é a parede certa? Uau. Então não é só sobre dinheiro. Não, Dinheiro vai não ser uma é só sobre consequência. subir escada. Não é só sobre Não é subir sobre os escada. degraus que você tá subindo. É sobre a Com a parede. é. É sobre a O parede. que tem lá? Porque todo mundo vai subir um degrau numa escada. Alguns vão subir um degrau, outros vão subir 2, outros 10, Qual 20. escada? Mas qual é a escada? Qual a Qual é a parede parede? que é a tua escada? Qual é a parede? Que tu tá escalando? Eu já tive a oportunidade de orar por homens no seu leito de morte. Que ele foi dizendo assim pra mim: a grande oportunidade que eu queria ter era voltar ao tempo, há 10 anos atrás. Que ainda dava tempo de eu construir coisas poderosas. Não tinha mais o Não tempo. tem mais tempo. Uau. Né? Então, o isso. Vocação Business é sobre isso. É uma vocação além dos negócios, além da vida empresarial. Por quê? Porque o empresário ele não é definido só pela empresa que ele tem. Me permita dizer que o Vocação Business é o que precisava pro business. Que assim O seja. que precisava assim pro seja. business. É assim profundo. Muito profundo. E o que eu tenho achado bem interessante é quando tudo isso surgiu sobre a Centralcast, né? Que hoje, nesse bate-papo, aqui com o nosso amigo Bruno Abad, com a minha esposa, a gente falou sobre algo muito interessante no meio empresarial, Uhum. que é a solidão Solidão. que o empreendedor vive, né? Muitos tomando remédio para dormir e remédio para acordar. Isso Sim. aí. E aí, eu e a Tássia, a gente começou a abraçar a ideia desse podcast, né? Para a gente estar convidando empreendedores, pessoas com conhecimento, com expertices, com Trazendo essa clareza. trazendo essa clareza, Pessoas para essa mesa. Que trazendo para mesa. essa mesa. Que né? mesa, viu, meus amigos? Então, assim, hoje eu me senti assim Privilegiado. privilegiado, Eu digo a mesma coisa. privilegiado de ter você Que é isso. aqui nessa nossa mesa. Que entrega, que generosidade, verdade. Com tanta sabedoria, com tanto conhecimento. E vou falar mais. Ser feliz em saber que você é daqui, da nossa cidade tão amada, uma cidade tão rica, uma Sim. cidade tão próspera, onde nós temos tantas empresas com potenciais extraordinários que vivem, passam todos esses processos, todas essas dificuldades, mas que falta às vezes esta mesa Essa para um clareza, essa bate-papo, consciência. essa consciência, essa troca de conhecimentos mesmos, Uhum. né? Onde a gente está aqui, cara, eu tive uma aula, anotei tanta coisa aqui, Depois eu quero as anotações. tanta coisa, Eita. tantos insights assim que, meu Deus, e para a gente é uma honra. É isso, eu que agradeço, Beto. Você está aqui com a gente nesse podcast, no Centralcast. Esse é o intuito, né, desse bate-papo, dessa mesa mesmo. É essa conversa com o empreendedor, com
Para que todos tenham esse acesso a essas informações, né? E Isso, que venha essa consciência. E que venham, né? Que venham mais empreendedores, mais empresários, né? Como nós falamos, não é um papo sobre religião, é um nível de consciência maior, né? Isso aí. Mais alto, de um propósito pelo qual. Ah, não, é lógico, a gente abre uma empresa ou a gente vai para o emprego no primeiro momento para sustento. É Sim. isso aí. Só que a vida é mais do que o sustento, né? Bem mais. Então, quando a gente resolve essa parada da comida e da bebida, e aí depois da moradia, tá, ei, vamos transcender, vamos pensar num negócio mais profundo. A vida pode mais, sabe? A vida pode mais. Enquanto você falava, eu pensava que, cara, imagina quantas cidades podem ser impactadas por isso, Sim. sabe? Quantos pontos de apoio, homens e mulheres, casais, sabe, que empreendem juntos, que é o caso de vocês, é o Que é caso deles. É desafiador. desafiador. É É desafiador. desafiador, às vezes, você chegar em casa, coloca as crianças pra dormir, e aí qual vai ser o papo entre o marido e a mulher? Vai ser empresa? Só trabalho. Só É. trabalho? Só trabalho, só Ei, trabalho. e aquele boleto, e o cartão, você pagou? E fulano, você conversou com ele? E ciclano, vamos ficar mesmo mês que vem com ele ou não vamos? Entendeu? Então, Exatamente. ei, sendo que às vezes a conversa seria, e aí, amor, como foi seu dia? É. Nega, te amo. Né? Nego, te amo. Vem cá, dá um cheirinho. E as coisas fluírem a nível de casal. Mas é óbvio, vai ter o dia, vai ter o momento dessa conversa séria, de gente grande. Mas a vida é mais do que empresariar. Essa é a grande mensagem que eu quero levar, sabe? Que eu quero deixar para as pessoas. E que, além de aviões, carrões, casas muito legais, todo mundo merece isso. Isso é conquistado com o fruto do trabalho. Sim. Pode ter certeza. Se você tem um pouquinho mais de entendimento, esses dias atrás eu estava conversando, Beto, com um empresário, eu falei assim, cara do céu, se eu tivesse tido sacada há 10 anos atrás sobre consórcio, quanto que consórcio é uma ferramenta de alavancagem de negócio Sim. absurda. E olha que eu tô lidando com o negócio o dia todo, mas eu não tinha tido essa sacada. Aí esses dias fiz um consórcio. Dentro de um banco, lá vendo Dentro de isso um todos banco, os dias. vendendo consórcio pro E não- povo, entendeu? Mas é isso mesmo. Tudo tem o seu momento, mas né? é De dar isso sua mesmo, visão. é. E aí eu brinco. Depois você vê, não tem como desver, né? Não tem, Beto. Tudo é no tempo. Tudo no tempo. Então, assim, mas vai ter momento que você vai ter o seu próprio estalo, né? Sua visão aberta para aquilo que é o seu momento de vida, sabe? Mas é necessário essas conexões. Demais. Muitas vezes as pessoas acham que as conexões têm que ser de um para um, ao vivo, então um podcast como esse. Hoje em dia não, tá muito poluído, mas dá para você filtrar. Dá pra bastante filtrar. coisa boa, Dá pra filtrar. né? Dentro mesmo da internet, então você não precisa estar hoje a gente tem essa liberdade de estar em mesas, né? Imagina essa, né? Sim. Como proporcionar isso? Só um Deus muito grande e a internet. Sim. Né? Bruno, mas assim, a gente precisa. Ficaríamos aqui até amanhã. Eu, por mim, tava A tranquilo. gente fala muito, né, Beto? Vamos caminhar para o fim. Mas eu quero fazer algumas perguntas rápidas e aí você explana. Se não só souber, eu pra pergunto pro gente. chat GPT, tá? Exatamente, agora tá super fácil. Então, assim, Bruno, assim, na tua caminhada, deixar um recado para quem tá nos assistindo. Vamos lá. Um valor que nunca pode faltar. Um valor inegociável? Ai, meu relacionamento com Deus. Uau. Não negocio. Uma referência que te inspira. Uau. Olha, eu tenho muitas referências. Vamos brimar um pouquinho, vou Pronto, deixar. vamos. Não só uma, né? Eu vou te dizer o seguinte: meus pais são uma referência muito forte pra mim, de pessoas aguerridas, batalhadoras, verdadeiras. Meu pai já é falecido, minha mãe ainda é viva, mas são exemplos muito fortes pra mim. E não foram aquelas pessoas que ficavam assim, Bruno, faz isso, Bruno, aquilo. Não. Eles viviam e eu me espelhava neles. Então eles são uma referência muito forte. Mas pra ter essa visão, essa cosmovisão pro Vocação Business, eu me inspiro muito nos materiais do Miles Monroe, que já é falecido também. Ele era um príncipe das Bahamas, já veio pro Brasil algumas vezes, trazido pelo Silas Malafaia, né? Uau. E ele tem essa visão muito ampliada de reino de Deus nos negócios. E foi ouvindo muitos vídeos dele que em inglês, e aí eu ouvia, parava, eu ia lá e traduzia pra... Hoje já tá mais fácil, tem legenda e tal, mas isso me inspirou muito. Me inspirou Uau. muitíssimo, Uau. sabe? Então, são duas referências muito fortes pra mim, assim, que eu gosto. E uma da atualidade hoje, que eu me inspiro em algumas coisas nele, é o próprio Thiago Brunet, né? Thiago Gosto Brunet, que bastante. furou uma bolha
né? E fala muito sobre sabedoria, usando muito princípios pros milenares negócios. e para os negócios. Então, ele é um cara que está fazendo uma diferença muito Isso, grande. Sim, Né? Muito bastante, grande, muito verdade, grande. verdade. Né? Tive o prazer de conhecê-lo num evento da CIMED, né? Olha O aí. ano passado, né? Mas foi só uma foto, né? Ele não Aham. chegou a pegar meu WhatsApp. Thiago, ficou faltando meu WhatsApp, Thiago. Vai dar Vai dar certo. certo. Um erro que todo empreendedor, na sua opinião, deveria evitar. Evitar. Achar que ele faz tudo sozinho. E que ninguém é tão bom quanto ele ou melhor. Uau. Esse é uma verdade. É uma verdade. Porque a visão é sua, mas tem gente que cumpre a missão melhor do que você. Sim. E como tem. É. Bruno, uma frase que resume quem você é hoje. O Bruno hoje. Bruno Abad hoje. Uma frase. Assim. Cara, uma frase. Textualiza, eu vou deixar, porque eu sou que nem a gente não consegue se resumir. E uma frase que eu tenho usado muito nos últimos anos. O óbvio é a manutenção do sucesso. Não adianta querer inventar a roda. Perfeito. O óbvio é a O manutenção do sucesso. básico continua sendo O que me essencial. fez chegar até onde eu cheguei, e olha que para algumas pessoas pode ser grande coisa, para outras talvez não seja. Para mim é minha jornada de vida. Muito Foi grande. fazendo o óbvio. O óbvio. Tem que pegar essa cadeira, então vamos pegar a cadeira. Tem que colocar essa placa, então vamos colocar essa placa. Tem que falar com ciclano, vamos falar com ciclano. Tem que comprar, vamos comprar. Tem que vender, vamos vender. Tem que orar, vamos orar. Né? E uma frase que eu ouvi uma vez do Silas Malafaia, lá em Manaus, lá em Porto Seguro, ele dizia o seguinte: ore como se tudo dependesse de Deus. E haja como se tudo dependesse de você. Eu já ouvi, top. Eu vi também. Uau. Então, eu acho que é muito forte para definir isso hoje. Então, hoje eu tenho orado muito, como se tudo dependesse de Deus. Mas o Bruno tem agido como nunca antes na vida dele. Sabe? Uau. Maravilha. Bruno, quando você pensa no futuro, Uhum. né? O que mais te anima? Ah, que Deus tá lá. Que Deus tá lá. O para sempre, a plenitude que a gente busca tanto aqui, nunca vai ter, só é lá. Então, você tem que Deus se tá lá. esforçar para chegar lá. Deus tá lá. O futuro é animador. Por quê? Porque eu comecei a vida sem nada, sabe? Sem nada, e a gente já conquistou alguma coisinha. Mas o futuro é animador, me empolga porque eu percebo que eu sou parte dos planos de Deus para alguma coisa, sabe? E tem uma música da Laura Salgueiro que diz assim: me envolva na tua história, né? Uau. Me use para tua glória. Então, assim, fazer parte de algo que eu sei que Deus está fazendo. E quando ele me trouxe pro Maranhão de volta, eu tive essa DR com ele. Eu falei, cara, não era daqui pra frente? Como assim? Sabe o que me traz? Eu sou muito assim, eu habituado, Goiânia, eu amo a Goiânia. sensação que estava retrocedendo. Foi grande. Porque eu tenho certeza que essa era a sensação do meu marido quando Foi. voltar para a Ceilândia, era Não um é? retrocesso. Não é? A gente ama a E Ceilândia, não, gente. A gente ama a mas- Ceilândia. Mas quando você vai, você vai. É. Quando você vai, você vai. Aí Deus não volta. E aí, pam, traz, prepara tudo. Na ladeira vermelha eu tenho uma DR com Deus. Eu falei assim: ei, se o senhor quer mesmo esse negócio, me conecta. Porque eu não vou dar conta se o senhor não me conectar com a Ceilândia. E Deus foi muito claro comigo. Eu senti Deus falando comigo, sabe? Uau. Pra quem não acredita é loucura, tá tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Fique em Mas paz. eu senti Deus falando comigo, dizendo assim: Bruno, eu vou fazer de Açailândia um esteio financeiro pro Maranhão. Uau. E eu vou fazer do Maranhão um esteio financeiro pro Brasil. Uau. E quando as pessoas olharem, elas saberão que só eu pude fazer isso. Vocação Business está envolvido nisso. Uau. Entendeu? Tá envolvido. Ó, é incrível. Tem homens e mulheres de negócio ao redor do Maranhão que eu conheço e que eu ainda não conheço. Que estão nesse exato momento trabalhando para que esse estado seja cada vez melhor. Sabe? Em algum momento, Vocação Business vai se conectar com essas pessoas. E vai impulsioná-las ainda mais. Para quê? Para que a riqueza que esse estado tenha seja redistribuída. Isso Ai, tem a ver com política, isso tem a ver que com prosperidade. Que seja a partir de hoje. É, Que seja a partir desse momento, esse divisor de águas. que seja. Vocação Business nos negócios de Açailândia, para que nossa Uau. cidade É. viva a plenitude. Vamos. Extraordinário, né? Então, se essa mensagem é com você, né? Se você sente, Vocação porque eu Business. sei que a mensagem vai alcançar todo mundo, né? Mas se essa mensagem aqueceu o coração de alguém, que a partir desse podcast, né, a gente possa se conectar de alguma maneira. Quero Uau. agradecer Tássia, quero agradecer Beto pela oportunidade. Vocês sabem o quanto eu sou entusiasta do que vocês fazem, né? E Sou nós- fã de vocês. E nós com a direção que você sempre dá. Tá. Mas dá uma pausa aí, não agradece nem termina Não ainda. terminamos, tá bom. Nós vamos caminhar para lá. Eu quero
fazer meus agradecimentos, né, pela sua presença, generosidade de estar aqui, sei do seu tempo, como era a sua correria, né, de tudo que envolve o Bruno Abad, Sim. todas essas multifaces, né, Eita, de Glória, quem são ele muitas, é. viu, gente? E Deus muito é bom. obrigada pela generosidade, gratidão. Só o Senhor tem tamanho proporcional à generosidade de estar aqui. Amém. Eu vou passar para o Beto fazer os agradecimentos finais, porque ele ficou só de aluno, percebeu, né? Que ele anotou É. do não pegar a colinha dele. Gente, Ah, tantas perguntas, Ele não eu perguntou não, nada. ó, Eu já botei peguei aqui tudo que embaixo era e fui dele. só, ó. Eu falei, não, vai ser eu mesmo. Já tentei beliscar e ele, ó, na anotação, não quis Mas saber, né? vocês acham que eu iria perder essa oportunidade de estar aqui com o Bruno Que e não isso, estar eu- Tá nessa anotando, aula? né? Não tem jeito. É isso aí, mas extremamente Bruno, eu honrado. quero que você, Obrigado. né, faça as considerações finais, deixe o recado, né, fica à vontade, aí depois o Com o Beto vai Beto. fazer os agradecimentos, vamos finalizar Tá bom. o nosso podcast. Quen. Tá, Beto, obrigado mais uma vez. Obrigado a cada pessoa que tá assistindo e que vai assistir. E que essa mensagem chegue, né, nos corações certos, Amém. né? Não é sobre o engajamento desse episódio, mas eu Exatamente. acredito que vai dar bom, viu? Vai dar bom. Mas que essa mensagem, que eu tenho certeza que eu carrego comigo, que você carrega, sabe? Possa alcançar mais pessoas. E que isso Amém. traga paz e prosperidade para mais Amém. famílias. Amém. E que esse podcast seja uma ferramenta poderosa para mudar a realidade da Ceilândia, Uau. do Maranhão Amém. e, por que não, do Nordeste do Brasil. Amém. Viu? Amém. Parabéns pela É iniciativa dele. de vocês. Viu? Amém. Obrigada. Obrigado por esse tempo. Obrigada, Bruno. É motivo de muita felicidade, Bruno. Eu chego a até cheguei até me emocionar em alguns momentos aqui, de tamanha alegria em a gente saber que estamos trilhando no caminho certo, estamos buscando conhecimento, as conexões certas, né? E que a gente vê que o que a gente tem iniciado através desse podcast, como você falou agora há pouco, vem a ser um instrumento, né? Vem a ser um instrumento de Deus, da vocação business para os empreendedores, para as empresas, né? Para os colaboradores, né? Onde eles possam estar assistindo, ouvindo. Famílias impactadas através, né, dos colaboradores. Que eles Isso. possam ir com esse amor. Que isso que eles possam sentir E transmitir. e transmitir que a empresa ela não é inimiga do colaborador. Que venha a haver mais amor nesta conexão, Vocação mesmo. nessa vocação mesmo. Faz né? sentido, né? É. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, que Vamos junto. espetacular. Obrigado, meu irmão. Bruno, Obrigado. cara, Tamo junto. quero te agradecer de coração. Só Deus sabe o quanto eu estou feliz, o quanto tudo isso fez muito sentido, trouxe muita clareza, né, para tudo aquilo que a gente acredita e tudo aquilo que a gente tem buscado. Então, a gente está encerrando hoje, né, esse podcast. Quero agradecer toda a nossa equipe Isso. que estão aí com a gente. Nossos bastidores aí para isso acontecer. O Ebre Claude, Wesley, Duda, Luísa. E é Obrigada, isso aí. viu, gente? Gratidão. Esse time é de milhões, viu? Esse E é. nem Salomão em toda a sua glória, viu, velho? É Deus que faz essas conexões. Deus é muito bom. Eu vou ficar, né? Falei que o Beto ia finalizar, mas a gente precisa pedir que dê um like no nosso canal, siga o nosso canal, nosso vídeo, compartilhe, agradecer as nossas marcas anunciantes, Central Madeiras, da Assiste, Dona Menina, e hoje Vocação Business aqui Vocação presente com o Business. seu Eita. CEO, né? Eita. Maravilha. E que bênção. Muito Obrigado. obrigada. Siga, compartilha. E muito obrigada por estar até aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.